Só um minutinho. Cadê a TV? Calma aí, cara. Pronto, Nandão? Tá tudo certo, hein? Tá tudo certo, Eduardo? Que tá quase. Não, ainda não. Beleza, beleza. Então eu vou fazendo aqui, vou conversando com o pessoal aqui até acertar aí, tá certo? Beleza. Vai. Boa noite, amigos da Sobrada Assustado. Hoje, como o canal tinha prometido a vocês, o canal ia fazer uma live. E hoje nós estamos com a participação especial do canal Pesca Camp, que é do amigo Nandão, que participou da outra live comigo no canal do amigo André, tá? Ele hoje está aqui para participar comigo. Vai também, vocês querem fazer pergunta para o Nandão, pode fazer. O Nandão também entende bem sobre o assunto também, que a gente está conversando, porque ele coloca de tudo no canal dele, né? E o pessoal que está aí entrando na live, firmando o like de vocês aí, tá? É para a plataforma mandar para mais pessoas a live de hoje. Tá? Vai se inscrever também lá no canal do amigo Nandão, tá certo? Para ajudar o canal do amigo também, que é assim que a gente trabalha, um ajudando o outro, né? E você, Nandão, boa noite, meu amigo. E aí, pessoal, boa noite aí, boa noite a todos aí. Tamo junto aí, participando aí. Nosso amigo aí, Assombrados e Assustados aí. Um abraço para os inscritos aí do canal dele. Um abraço para o canal Pesqueira e Campo do Nandão. Um abraço também para o nosso amigo André lá, né? Canal Fora do Sistema, né? E os amigos também, os inscritos aí, o pessoal que tem uns canais menores aí que eu notifiquei também para participar aí junto com a gente aí. Tem uma galera legal aí do Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Paraguai. Tamo junto, dá uma ordem aí, vamos lá. E aqui, ó, prestigiando, canal Assombrados aí, olha aí, ó. Uma banda que eu tive lá em Ponta Porã, essa camisa deve ter uns 25 anos aqui, ó. Ó a logo, ó. Um lobo. Beleza? Manda aí, comandante. Beleza, beleza, Nandão. Então, gente, ó, 21 pessoas, confirma o like de vocês aí, que é para o canal começar a plataforma mandando para mais gente. Tá certo? Hoje, o Mike vai estar dando uma olhada ali, vendo se vocês no vídeo passado, né, que a gente colocou sobre como o falecido Zé Mochila, que era o lobisomem mais velho do Brasil, perdeu aquela vista dele, né? E foi esclarecido para vocês, né? Quero que o Mike olhe nos comentários lá e veja as perguntas que vocês deixaram lá. Se vocês deixarem, a gente vai responder primeiro as perguntas que tiver lá, vocês fizeram, tá? Depois a gente vai começar a responder as perguntas que vocês vão fazendo agora, os que vão entrando na live, né? Gente, confirma o like de vocês aí, tem 25 pessoas, vai confirmando para a gente bater sempre aquela meta da gente, de 140, 150, 170, daí para cima, certo? Porque o pessoal vai chegando agora, é assim mesmo, tá certo? Mas, Nandão, me conta uma coisa, eu dei uma olhada naquele relato que você contou, que vocês foram na época que você estava no Exército, né, que vocês foram fazer uma entrega de cesta básica num certo lugar e o pessoal parece que estava todo mundo assombrado, era isso? Começou a cair à noite, ficaram com medo? Me conta isso aí. O pessoal do canal entendeu o que de fato aconteceu naquele local. Mas é isso aí mesmo. Você viu o relato lá, foi isso mesmo. A localidade lá é Sangapuitã, ela fica a 16 quilômetros ali de Ponta Porã, né? Fronteira seca com o Paraguai. Isso foi no ano de 94, muito tempo atrás, hein? Muito, muito tempo. E a gente chegou lá, era uma missão de entregar alimento, na época a Conab. Conab tinha um convênio com o Exército, né? E a gente tava saindo de serviço, aí o sargento falou, cara, tu já é antigo mesmo, tu não quer ir participar de uma missão fora do quartel? Todo milico, ele gosta de andar fora do quartel. Eu falei, lógico, vamos embora. Aí nós pegou em Gesa, pegou eu, outro camarada meu antigo, fomos de FAO, o cabo e o sargento também armado, né? O cabo motorista, o sargento, e pegamos mais 4 recrutas, gurizada, né? E saímos. E Ponta Porã é o seguinte, lá as 4 estações no mesmo dia. De repente está sol, de repente está nevoeiro, de repente chove, de repente esfria, lá é muito doido. E era mês de julho. E tava quente, tava tranquilo. Aí fomos. Isso já era o quê? Umas 2 horas da tarde. Chegamos lá, começamos a distribuir esses alimentos, só que quando foi dando a boca da noite, o pessoal começou a abandonar as filas. As velhinhas paraguaias começaram a se benzer
falando em Guarani, né? Outras falando em espanhol, que a gente manja um pouco, a gente entende. Muitos falando, ela é Madre de Cacupé, que é tipo a Nossa Senhora Aparecida, né? E aí eu falei pro sargento, aí, sargento, povo, alguma coisa tá acontecendo. Mas o sargento era dali, era gaúcho, ele, rapaz. Ele foi para um botequinho lá, tomar uma Coca-Cola, um refrigerante, e o povo começou a debandar. Aí eu perguntei para um guri, né? Um guri desse recruto que era meio brasiguaio, nasceu no Paraguai, mas registrado no Brasil, né? Aí eu perguntei, ô Martins, o que está acontecendo? Aí ele me falou, o negócio é o seguinte, meu nome de guerra, né? Cruz, né? Ele falou, Cruz, o negócio é o seguinte, aqui tem um bicho aqui que é um lobisomem. Eu falei, rapaz, você tá de brincadeira? Ele falou, tem. E o pessoal não vai ficar, cara. O pessoal tá indo embora. Eu falei, não, calma aí. Cara, eu tava com metade da van de alimento. Lá no bar também, no que o sargento chegou lá e tomou a Coca-Cola, cara, parece até que nem aquele filme. O pessoal, uns começou a debandar, outro pegou a bicicleta, outro pegou aquelas motinhas, tipo aquelas motinhas chinesas que tem muito no Paraguai. Aí conversou com o botequeiro, o cara era um gaúcho. Aí o gaúcho falou, não, aqui quando daqui a pouco eu já vou fechar, ainda mais hoje que é frio, e lá quando é frio, 4, 5 horas já fica um breu, que a serração você não enxerga um palmo. E aí ele chegou para nós, gurizada, o pessoal é bobo, fechando o negócio. E foi desse jeito. O negócio é o seguinte, na verdade, o que a gente viu lá? A gente viu vulto na volta. Mas o mais impressionante que não era eu ou outro, ou o guri. A população ali já era, como é que fala? Alguma coisa tinha ali, que nem eu conversei com você me falou, tem um bicho velho lá, ele já é morador lá, né? Foi isso que você me falou, e é isso aí que eu quero a tua explicação. Pois é, Nandão, o que eu te falei foi isso, cara. Ó, quando vocês foram fazer essas entregas de cesta básica, confirma o like de vocês aí, pessoal. 39 pessoas. Vai confirmando o like de vocês para a plataforma mandar para outras mais pessoas. gente. Para mais gente. O que eu avisei a você foi o seguinte, Nandão. Provavelmente, você disse que quando começou a escurecer, o pessoal parou, viu o vídeo? O pessoal parou de querer pegar as cestas básicas, mesmo precisando, na dificuldade que estava, e começaram a ir embora. Isso dá a característica que eles sabem o que estava acontecendo naquele local. A verdade é essa. Exato. E também escondia, e sabia que era alguém dali, entendeu? Ou suspeitava que era alguém dali, e como você estava de FAO, eles resolveram o quê? Não vamos dar alarme para eles, porque, primeiro, não vão acreditar e vão achar que a população aqui está em perigo. Essa que foi a mentalidade deles. Justamente para proteger alguém de lá mesmo, que provavelmente eles sabiam quem era essa pessoa. Porque como que a pessoa está em dificuldade, está precisando de alimento, vocês foram para fazer a doação e eles desistiram quando a noite começou a escurecer. Sinal que tinha coisas erradas, né? Exatamente. E o que o sargento, ele deduziu na hora, e nós também, eu cheguei daí a assustar, que na hora ninguém encaminhou, é um lobisomem, é um fenômeno, é uma coisa sobrenatural. Porque ali é fronteira. Hoje está pior, mas na época já tinha máfia, é fronteira, Brasil-Paraguai. O sargento aí, ele falou, caiu a ficha, gurizada, vamos embora mesmo, porque temos 2 FAO. Ninguém estava com carregador sobressalente, era 20 tiros na mão de um, 20 tiros na mão de outro. E 2 pistolinhas, nós estávamos ali com armamento, com uma viatura. Aí o que ele pensou? Isso aqui é bandido que vai vir roubar a gente. Ele pensou nisso, né? Só que na volta, a gente avistou um negócio muito esquisito e tudo deu errado, parece que é uma energia. O carro não andava, aí parece que a serração piorou, a coisa desandou. Só que eu notei que não era máfia, porque essas mulheres, essas senhoras paraguaias, aí é aquilo que você falou, carente, sabe o que é carente? Ali devia ter na época umas 8, 10 serrarias, porque tinha muita madeira no Paraguai, né? Serraria. Eles pegavam o resto da serraria para fazer carvão e vender na rodovia. Sabe que esse povo carente mesmo? E na época não tinha ajuda de governo, não, isso era anos 90, coisa braba mesmo. E esse povo, que nem você falou, uma cesta de alimento, era tudo que eles iam querer. E eles dispensou. Lógico, os que chegou no comecinho ali, pegou. Teve gente que ia de moto e voltava. Daí o sargento falou, mas eu já te dei. Ele falou, não, o senhor deu para mim, né, sargento? Mas agora eu trouxe minha cunhada. O cara trazia a cunhada na moto.
Só que aí ninguém. Cara, a turma, a população começou a rejeitar e se benzer. Rapaz, é uma coisa que foi esquisita e marcou muito, hein? O que acontece? Você lembra daquele filme O Lobisomem Americano em Londres? Você viu que aquele povoado com o cordeiro estraçalhado, eles sabiam do segredo que tinha ali, mas não quiseram falar e acabaram botando a vida dos dois rapazes no filme em risco. Né? Porque eles preferem proteger o que está acontecendo ali do resto do mundo, entendeu? Prefere passar a dificuldade que estava e proteger aquilo. Essa que é a verdade. Quem sabe que são pessoas dali, entendeu? Que está acontecendo isso. Isso dá exemplo, gente, do quê? Para a gente entender uma coisa, tá? Aquelas pessoas que acham que lobisomem é coisa de filme, não é coisa de filme, eu já cansei de falar isso. Não é coisa de filme. Lobisomem existe, né? Não é muito fácil de você estar todo dia se debatendo com um aqui e ali, né? Mas existe. E as pessoas têm que ficar bem atentas com isso. Por que eu falo isso? Porque quando você menos esperar, você pode, no interior da vida disso aí, encontrar com um. A maioria dos relatos são assim, a pessoa é pega de surpresa. E o que eu falei para o Nandão, comentando com ele, foi isso. Se uma criatura dessa quiser atacar uma pessoa com uma arma, ela consegue atacar. E você com a arma não consegue fazer nada. É como se você sofresse um ataque de uma onça. Se ele pular direto em você, você não adianta que você não consegue fazer nada com a arma. Principalmente com uma arma grande, de capacidade de cano grande, não consegue fazer nada com ele. Entendeu? E provavelmente a pessoa com arma e tudo acaba virando vítima. Essa que é a verdade. Porque o bicho é munido de uma velocidade grande, entendeu? E um ataque certeiro. Quando cima de atacar é certeiro. É pior do que ouça. A gente ali no caso, eu concordo com o que você falou exatamente. Tanto as duas opções. Mas eu sei que não era bandido, porque o povo não ia fazer isso se fosse bandido. Eu concordo com isso aí. E outra coisa, é aquilo que você falou. Meu, você tá com a arma ali, mas você nunca vai esperar ser atacado por uma coisa dessa. Até uma onça, exatamente dentro, uma arma mesmo, até dentro do exército, antigamente a gente aprendia isso. Você não invade um estouro de aparelho, que fala, você não invade um quarto, uma casa, é com o quê? É com 12, com arma de porte curto, exatamente que você deve ser, você manja de militarismo. Arma grande, meu amigo, arma grande é para combate à distância. Arma de assalto, é arma para você ganhar posição, arma para segurança. Até num tumulto mesmo, a PE mesmo, a própria polícia, eles não usam arma. Porque o cara mete a mão no cano, meu amigo, o cano virou, já era. Então é muito complicado mesmo. E outra coisa, eu falo o seguinte, a gente não estava preparado, ia dar, eu não vou falar o palavrão, mas ia dar, não ia ser bom, hein? Não ia ser bom. Olha só, o que acontece, Nandão? Você que mora aí, no Mato Grosso do Sul, você sabe disso. O cara, se ele tiver com uma espingarda, eu vi caçador, amigo meu, conversando comigo, eu perguntar para ele, cara, como é que você faz para entrar no... Gente, confirma o like de vocês, 58 pessoas, né? Confirma o like que é para a plataforma me mandando para mais gente. Eu conversei muito com um amigo meu que era caçador, o cara era caçador mesmo. Caçador de montar plataforma em cima de altas coisas, ficar esperando caça, serva. E ele sempre me falou uma coisa. Cara, ó, eu vou pro mato, quando eu vou caçar no mato com o quê? Com a espingarda que ele usava, faca na cintura, faca de 12. E a espingarda ele botava nas costas já com o cão puxado e o dedo no gatilho, justamente por causa de onça. Porque ele falou que se uma onça pular em você por trás, no impacto do pulo dela, você puxa o dedo no gatilho e ela pula lá fora, por causa do estouro do tiro. Não que você vai acertar nela, mas para espantar, entendeu? Ele falou isso. E o jeito de se defender era com uma faca, porque não adianta, você pode estar com um facão, mas se ela pular em você, você não consegue dar uma facãozada nela nunca, ele falou. Atingir ela nunca. A não ser que esteja com uma faca de pequeno porte. Entendeu? Ele falava muito isso comigo. Então, nós estamos falando de uma onça. Você imagina um bicho desse. É muito mais rápido. O cara com arma de cano longo não consegue arrumar praticamente nada. Não. A não ser certeza, porque é uma coisa diferenciada, né? É, diferenciada.
Entendeu? É bem diferenciada mesmo. Até o modo de agir é diferenciado, porque as onças, a maioria ataca também por tocaia, ó. Mas tem sem a mentalidade do que está fazendo. O problema deles é que eles têm uma mentalidade até boa, tá? Uns 30% de mentalidade sabe bem o que está fazendo. Confirma o like aí, gente. 62 pessoas. Entendeu? Ah, é uma coisa fantástica, né? E esse assunto, assim, é um assunto que lá na fronteira foi muito tempo muito tabu, mas sempre aconteceu e tá abrindo agora com o teu canal, com outros canais sérios, né? É uma realidade que eu não sei quem esconde, mas existe, cara. Não tem mais como o pessoal protelar, porque antigamente as TVs, né? Nos anos 90, eles pegavam, que nem ali em Minas Gerais, tem cidade ali que o pessoal se fecha todo na Semana Santa, outros se fecham em qualquer época lá. Cara, é uma coisa que tá difícil agora, é tipo assim, não tem mais como tampar o sol com a peneira, tá aí, né? Tá aí, a existência tá aí. Tem bastante coisa que as pessoas falam, né? Fica aí ó, sempre aqueles outros canais fazendo gracinha, né? Botando um cara com a fantasia aqui e ali, fazendo gracinha. Isso, às vezes, antigamente eu fazia muita análise de vídeo aqui no meu canal. A pessoa me mandava o vídeo e eu analisava o vídeo. Sabe, Nandão? Por quê? As pessoas pensavam que eu estava com intenção, tinha gente que pensava que eu tinha intenção de prejudicar o canal dos outros. Não, eu tinha intenção de não concordar com o que eles estavam fazendo. Por quê? Através desse tipo de brincadeira, as pessoas antigas que realmente sabem e viram esse tipo de coisa acontecer, entendeu? Acabam passando por mentiroso, achando que tudo é gente fantasiada, entendeu? E não é. É um modo de você desalertar as pessoas, entendeu? E isso eu nunca concordei com isso, porque sempre, entendeu? Existiu isso. Meu avô não era mentiroso, as pessoas da minha terra, os mais velhos, não eram mentirosos, entendeu? Para a gente chegar e hoje em dia ficar um bando de moleque aí fazendo gracinha para ganhar visualização e as pessoas achar que tudo é brincadeira, é gente fantasiada. Uma hora um ataque brabo acontece, porque o que acontece você sabe disso, Nandão. E um lobisomem, já cansei de falar aqui, gente. Um lobisomem é assim, ele vai para o interior, um lugar de interior, o que ele faz? Quando ele chega ali, que ele está morando ali, ele sonda o predador que tem na área. Normalmente, entendeu? Ele vai causar um ataque igualzinho. Para quê? Para que o animal leve a culpa no lugar dele. Por isso que, quando o canal contou relato aqui de Pedro Juan Cavaleiro, contei uns 2 relatos aqui no canal, entendeu? Naquela época, já acontecia de aparecer corpo de gente lá de jeito estranho, e as pessoas sempre dando assunto que era parte da máfia que tinha lá, uma guerra entre eles lá. Eu não conheço gente de guerra fazendo um estrago daquele em seres humanos. Quando não era eles, era as onças que levavam a culpa, entendeu? E por que chegou os relatos de Pedro Juan Cavaleiro e você está contando da divisa agora também? Entendeu? E mais canal contaram também. Tem um relato, eu estava lá na época, saiu nos jornais, saiu até na TV Morena, que é afiliada da Globo, né? E saiu nos jornalzinho Paraguai, que nem aquele jornal que acho que tinha em São Paulo, que se você torcer, sai sangue. O cara foi aberto, ele foi operado, sumiu tudo dentro dele. Os caras colocaram na conta da máfia, falando que era tipo para os caras dar um recado. Cara, o cara ficou morto. Meu, horrível. Isso aqui tudo arregaçado e aqui não tinha nada. Aí falaram também em roubo de órgãos, né? Que os caras. Mas por que o cara ia tirar intestino? Sumiu tudo. O cara abriu o cara, mas não comeu carne, comeu só o que tinha dentro. Foi uma coisa absurda isso aí. Isso aí já foi, pô, em 96, por aí. Foi 2, 3 dias depois, porque lá é morte muito violenta, muito tiro também. Então foi um assunto ali que rolou 2, 3 dias, uma semana, depois passou. E exatamente o que você falou, colocaram na conta de quem? Da máfia. Isso aí nem da onça, porque ali já não tinha mais onça ali na beira, porque ali já virou lavoura. Onça tinha mais profundo, né, no Paraguai, ali já não tinha. Colocaram e falaram, não, isso aí como é que eles falam? É guerra de gangue, guerra da máfia. E foi lá em Sangapuitã isso aí. Foi lá, o corpo foi achado no meio do campo. Eu digo a você, Nandão, olha, esse tipo de animal é um bicho tão esperto, que, veja bem, ó,
Eu contei um relato aqui no canal, 70 pessoas, confirma o like aí, pessoal. E não se inscrever no canal do Nandão, Pesqueiro e Camp, tá certo? Para ajudar o canal dele a ser divulgado também. Né? Eu contei um relato aqui de um fazendeiro, Nandão, que ele era muito ruim. O cara era uma praga, sabe? Perverso. O cara perverso mesmo com os trabalhadores dele. Então, se eu não estou enganado, esse cara deu uma coça, uma chicotada no cara no meio de uma feira, e esse cara saiu fora. Ele andava cercado por uma média de uns 6 a 8 homens, entendeu? Ele não morreu com um bicho desse, porque o cara que era o chefe que fazia a segurança dele, o cara era muito inteligente. Eu contei esse relato aqui, porque quando ele ia atacar o cara mesmo, eles estavam tudo de cavalo na estrada, o que o cara fez? O cara foi, cercou o patrão, feito um círculo. Os cavalos estavam girando em volta e eles apontando lá, porque se eles resolvem, entendeu, apontar a arma tudo para um canto só, eles não tinham conseguido impedir o ataque, para você ver como que as coisas acontecem. O cara foi esperto, o cara fez um círculo em volta do patrão e as armas ficavam apontadas para onde eles viam o mato se mexendo, mas ele ainda tentou por diversas vezes causar o ataque, o cara. Não atacou porque o cara foi muito inteligente, senão ele não tinha impedido ele com aquelas armas. De jeito nenhum. Entendeu? Ele foi muito esperto. Isso eu contei aqui no canal, não tem, se eu não me engano, não tem muito tempo que eu botei esse relato no ar. Entendeu? Era muito. Outro exemplo que eu dou a vocês era esse relato passado que eu coloquei agora, do Zé Mochila. Já o Zé Mochila, ele era um lobisomem de oração. Ele virava para oração. Isso aí eu vi ontem. Eu vi ontem lá, ficou bem. A Veloz, inclusive, esse Aveloz usa para remédio, né? Ele permaneceu no pensionato aí de idoso, acho que depois dos 90 anos, 91 anos, ele estava no pensionato de idoso, acho que 89 anos, ele passou aí uns 12 anos a 13 anos no pensionato de idoso. Entendeu? Se ele fosse um lobisomem de cima, ele teria virado lá. Ele era um lobisomem de oração, entendeu? O lobisomem de oração, ele só vira se ele fizer oração. Se ele não fizer, ele não vira, entendeu? Por isso que ele permaneceu lá. Mas várias pessoas foram lá entrevistar ele e ele falava com a boca dele, porque ele virava mesmo. Zé Mochila virava. Tinha jeito. As pessoas dizem assim, quando eu falei para vocês da outra vez que eu tinha feito isso, na época, para mim ganhar a experiência de como que se procede um bicho desse, entendeu? Foi só por isso mesmo, entendeu? Mas saber que existia, eu já sabia, porque eu tinha visto aqui numa obra que eu fui fazer em Maricá, né? Fui concluir a obra lá e vi um bicho desse. Mas eu nunca duvidei que existia, porque os meus avós não eram mentirosos, o povo da minha terra não era mentiroso para estar contando, inventando história, entendeu? E a gente via diversas vezes, as pessoas escutavam os barulhos de cachorrada correndo no meio daqueles caminhos, no meio da fazenda, né? Assombrando todo mundo. Eles faziam isso, né? Então, eu nunca duvidar eu não duvidei, entendeu? Que existia. Mas, por acaso, aqui em Maricá, eu abri o canal justamente para contar isso, que eu tinha visto, alertar o pessoal que tinha uma criatura dessa ali perto da Serra do Lagarto, na época. Gente, confirma o like de vocês, tem 74 pessoas, se não estou enganado, é 73, 74. Aí mandando para mais gente. Daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas que vocês fizerem com o amigo Nandão, que ele entende também bastante do assunto, né? E também, se quiserem fazer outro tipo de pergunta também para ele, porque o Nandão, como ele é do Mato Grosso do Sul, né? Esse cara já me deu muito com caça, com pesca, com essas coisas, e não tem jeito. Caçador naquela área ali, ele sabe que a área do Pantanal tem onça, e onça grande, de 130 quilos, né? Oncinha jaratirica, né? Ali tem onça grande, de porte grande, né? Se vocês quiserem perguntar para ele também, vocês podem deixar a pergunta aí, que o Mike vai estar passando a pergunta, e eu fazendo a pergunta, e o Nandão vai estar respondendo para vocês aí, tá certo? Fizeram pergunta, Mike, aí? A gente vai começar agora, Nandão, uma outra etapa, que a gente vai ver as perguntas que foram feitas, para a gente começar a responder, tá certo? Tá certo. O Matheus aqui perguntou se o lobisomem pode virar em filme de outros animais, tipo, pode, tipo. O Matheus está perguntando, é para mim a pergunta? Né? O Matheus está perguntando para mim se lobisomem pode virar na cama de outros animais, tipo urso, bode, esses outros tipos de animais. Ô, Matheus, o lobisomem não pode virar em outra cama de outros animais. Eu já ouvi vários relatos de pessoas, inclusive até me mandaram aqui, de uma suposta mulher que as pessoas falam, tinha uma oração que a pessoa virava em porca. Na época a pessoa me mandou esse relato, eu até brinquei com a pessoa. Eu falei, rapaz, as mulheres do interior precisam de oração para virar em porca, da minha área aqui, vira porca, toca do nada. O negócio não precisa nem de oração, meu irmão. Já é porca por vida, entendeu?
Você precisa, pô. Entendeu? O pessoal lá tinha que fazer oração para virar porca. O negócio aqui é diferente, pô. Não, aqui vira porca sem precisar de nada, nem oração nenhuma, pô. Entendeu? Até brinquei com o cara que me mandou essa oração, né? Porque esse tipo de relato, Arnaldo, eu não conto. Por quê? Porque a gente tem um padrão aqui que é baseado só em assuntos de lobisomem, entendeu? Então, esses outros assuntos a gente não fala, quase nem fala aqui, entendeu? Mas, Matheus, não consegue virar, não, Matheus. Em outro tipo de cama de animal, não. Entendeu? Só nos animais mesmo que eu falei para vocês, que é cama de porco, cachorro, burro-mula. O burro-mula, vocês não sabem. O burro-mula, ele não é um animal criado por Deus, se vocês não sabem. O burro-mula é uma criação do homem. Ele é uma criação do homem. Então, ele é um animal, ele é um animal híbrido, que ele não consegue reproduzir. Isso é a criação do homem. Então, jumento e égua. É um filho de jumento com uma égua, que sai o burro-mula, que eles falam, né? Exato. A primeira cruz é essa. Então, esse animal não dá cria, entendeu? Então, é onde a pessoa que quer virar lobisomem, ele usa a cama daquele animal que é tido ali, na linguagem do povo da minha terra, é tido como um animal amaldiçoado, porque ele não consegue gerar filhote, entendeu? Porque também não foi criado por Deus, foi o ser humano que inventou, que criou ele, entendeu? Então, ele se aproveita daquela cama ali e consegue virar também, tá certo? E também ele consegue virar na forma humana, sem precisar de cama de ninguém. Fica um animal parecido, conforme eu falei para vocês, fica bem parecido com a cara do chimpanzé simboleada, os dentes grandes, as orelhas arredondadas. Não tem aparência de animal, não. Tá certo, Matheus? Tem mais alguma aí? Perguntou se. Perguntou se a cara desse lobisomem do Bunny chega próxima da vida real. Se a cara desse. Cristiane, a Cristiane está perguntando? Perguntou. Cristiane, a cara desse lobisomem que está aqui no banner, que é atrás aqui, que a gente montou, né? Isso é um cara, é uma imagem criada pela inteligência artificial. Quem me ajudou a montar essa imagem? Eu tinha a parte do corpo, com o cara virando, né? E quem me mandou essa imagem aí foi o amigo Bruno, que ele é ADM do meu grupo do Zap, lá do canal. Ele me ajudando a montar o banner. Até agradeço ao Bruno, muito obrigado, porque o banner ficou bem legal, né? A gente só pegou o corpo do cara e colocou a cabeça que o Bruno tinha mandado para mim, né? Mas a parte do focinho só do nariz que não é parecida, entendeu? A parte do focinho ele é bem mais espalhada, assim como se fosse um chimpanzé mesmo. Só muda aquele, mas a posição é praticamente aquela ali mesmo. Sem usar cama de animal nenhum. De lá acabou. Aqui no papo. É verdade que o lobisomem tem sempre de prata e gosta de carne crua. Quem perguntou? Pablo? O Pablo está perguntando, gente, se o lobisomem tem sensibilidade à prata, né? A prata e se gosta de comer carne crua. Quem gosta muito de comer carne crua é quando a pessoa está numa fase de transformação. Isso serve muito para o lobisomem de sina. O lobisomem de sina tem isso. Quando ele começa aquela fase de transformação, ele começa tendo um sonho de noite. O garoto, uma idade aí beirando uns 14 anos, por aí assim, ele já começa a sentir esse sintoma. Aí ele começa a ter essas alucinações à noite, né? Ele fica parecendo como se fosse sonho, como se ele estivesse sonhando, mas ele não está sonhando, entendeu? Ele sente os membros dele, perna, braço, dando aqueles esticão. Isso é para os tendões dele se acostumar com a transformação, que ele vai virar mais para frente. E começa também a ter essa vontade de querer estar comendo a carne mais ou menos mal passada, não crua, de vez. Isso já é para ele ir se acostumando, o organismo dele se acostumando com o gosto do provável sangue que ele vai provar mais para frente. Porque o lobisomem de sina, ele vira mais na intenção de atacar animais, quase nunca é para atacar gente. Isso fica mais com o lobisomem de oração. Tá certo? E o que você acha disso, Nandão? Cara, é fascinante esse mundo aí, e eu posso falar o seguinte, né? Aquele dia eu falei, acho que foi mais com o André, né? A primeira live que eu fiz com ele. Mas eu sou testemunha. Eu vi um lobisomem
eu tenho outro menino lá que, inclusive, ele é garçom lá no cassino, lá em Pedro Juan Cabaleiro, ele trabalha hoje lá na época, isso aí em 85, a gente era criança, a gente viu um lobisomem. Isso que eu quero te perguntar, era um bicho mais ou menos, eu acredito, vamos dizer, não, vamos aqui, a realidade, o cachorro maior que eu tenho aqui, que já é velho, ele deve ter uns 60, uns 50 de altura. Esse bicho ele devia ter uns 90 ou mais. Ele era a frente maior, a traseira, e a gente viu ele mais ou menos uns 500, 800 metros numa invernada. Até hoje, depois eu raciocinei, eu pensei, será que não era o próprio Lúcio lá, o velhinho que cuidava do gado, que deixava a gente pescar lá no fundo da fazenda, os lambaris? Porque no que nós saímos de lá, a lua ponteou, a gente viu esse bicho. E tanto eu chamo carinhosamente meu amigo lá de Neguinho, porque era um Neguinho. Eu e ele era um engraxate do meu pai. Hoje é um cara, ele é gerente lá dos garçons, ele trabalhou na lanchonete Chopão. Ele não gosta de falar isso. Eu tentei, cara, nós somos amigos. Ele falou, cara, nós somos colegas, a amizade ficou. Foi aquele, tipo, sabe, aquela pessoa que foi distante. Mas eu e ele vimos, o animal perseguiu a gente. O que salvou a gente foi os nossos cachorrinhos. E os cachorrinhos davam combate a essa coisa, só que o cachorro não é que dava combate e mordia, o cachorro, sabe aquela distância segura? E nós aqui, ó, aqui, até que nós saímos na estrada. Eu quero te perguntar, que espécie é essa? Porque eu já vi, você viu outros canais também, que tem ele em pé, tem o arcado, tem esse outro que você falou que é uma mistura de porco, mas eu não sei se isso é, que nem você falou que isso aí não existe. E esse aí, o que era? Esse que ele cavalgava. Cara, esse que você está falando aí, provavelmente ele estava virado em cama de cachorro, sim, estava virado para ataque. Ele fica mais ou menos, o animal que você viu, ele devia ter mais ou menos aí, ele assim, em 4 patas, ele devia ter mais ou menos 1 metro de altura, mais ou menos, que é o porte que eles ficam. É mais ou menos o porte do que eu vi. Ele fica meio comprido assim, que ele está mais ou menos 1,30 m, ele em 4 patas, com a traseira mais alta e a cara mais baixa, quando ele está virado em cama porque a gente estava muito longe, exato, e criança, ali foi antes dessa, cara, eu tinha o quê? 11 para 12 anos, o outro menino, esse meu amigo, tinha essa idade, então, é uma coisa de criança, mas o meu pai acreditou, você sabia disso? Ele acreditou, o pai dele também, tanto é que a gente não foi mais nada. Era uma criatura dessa, só que ele não estava ali para atacar vocês. Como eu falei para vocês, não foi os cachorros que impediu o ataque, até mesmo por você ter me contado sobre a distância que você estava. Não foi os cachorros que impediu o ataque, entendeu? Porque ele não estava para nós, não estava ali para atacar vocês, entendeu? O que defendeu mais de vocês foi ele não tinha intenção de vocês. E outra, que provavelmente... Ele estava seguindo um caminho, então. Era um caminho que ele estava seguindo e deu certo. Ele tinha bem na mente dele o que ele ia fazer, entendeu? Vocês, por acaso, surgiram no caminho dele e avistaram ele. Mas como vocês, na época, pelo tempo que você falou, vocês eram molecote na época, provavelmente ele, esse moleque vai contar e ninguém vai acreditar. Então não adianta perseguir. Foi por isso que ele desistiu e resolveu não só espantar vocês, não quis fazer mal nenhum, entendeu? Porque se ele quisesse fazer mal, ele tinha feito. Os cachorros de vocês não impediram, não. Eu falo, lógico. Eu falo que o que salvou a gente, que a gente, nessa estrada, ó, pra você ter uma ideia, fazenda, mato. Quando a gente saiu da fazenda, era pasto, dos dois lados. Já não tinha, de um lado tinha uma floresta muito grande, até que o pessoal estava tirando madeira ali já era Paraguai. Acabava esse mato, lá embaixo era onde esse Lúcio tirava o leite. Eu não acredito que é o Lúcio também. O Lúcio era uma pessoa muito gente boa, mas não sei. Ali depois, no pasto onde a gente viu ele, mais para frente, aqui tinha outra estrada, e deu certo da gente chegar aqui, uma caminhonete que vinha vindo, a gente entrou na frente, tipo lá o lobisomem americano, a caminhonete que parou para dar carona para eles, não salvar eles. O senhor, no caso, não estava carregando cabrito, estava carregando lenha. Ele vinha com a caminhonete, ele estava... Sabe esse pessoal antigamente que vendia lenha para padaria? Aí a gente parou, gritou... Subimos, e o nosso cachorro vieram. Eu acho que foi isso que salvou, mas você está falando que não. Talvez foi que ele não queria pegar a gente, né? Porque ele era muito mais rápido. A gente andou um quilômetro nessa coisa, sabe? Eu cheguei a falar para o meu amigo, tá vendo esses postes aqui? Estavam começando a colocar poste de
sabe aqueles postes quadrados de concreto? Eu Aham. falei para ele, cara, eu falei para ele, se chegar perto, nós vamos subir. Porque sabe aquela coisa, foi o maior medo que eu passei na vida. Eu sei disso. Confirma o like de vocês aí, gente. Tem 81 pessoas aí. Tá certo? Tem mais alguma pergunta aí, mãe? O Fabrício está perguntando se o lobisomem bota para fora o que ele comeu. Antes da transformação ou a destransformação? Quem tá perguntando? Boa noite, Fabrício. Fabrício, a sua pergunta é pertinente. Você está perguntando se um lobisomem, quando ele entra em fase de transformação, se ele começa a vomitar quando ele ainda está transformado, o que ele come, ou depois que ele se transforma. Né? Boa parte, o Fabrício, ele coloca para fora antes dele começar a se transformar. Ele coloca para fora, principalmente se for pedaço de coisa grande. Ele começa a botar para fora de forma de animal ainda. O restante que fica, ele bota para fora depois que já está desvirado. Sempre se ajoelha para vomitar o restante das coisas. Porque o organismo do ser humano em si não suporta o que ele come. Principalmente os que vivem em cama de porco. O lobisomem de cama de porco é um tipo de lobisomem que as pessoas veem muito. Antigamente as pessoas sempre falavam isso: o lobisomem ataca sempre os galinheiros. Come merda de galinha, pinto novo, ele sai comendo o que tiver de coisa ruim na frente dele. Por isso que ele usa a cama de porco, se torna como um vício para ele. Não é nem tanto, às vezes, para atacar. Ataca também, mas não é tanto, porque ele não tem uma mobilidade conforme o outro. Ele corre bem também. Mas o jeito dele correr é que atrapalha muito ele. Porque ele fica um animal de orelha grande, caído, né? E a parte da frente fica bem alta e a cabeça baixa. Quando ele fica em pé para causar ataque, a cabeça está sempre pendurada. Sempre a cabeça fica pendurada. Por isso que as pessoas antigamente falavam: eu vi um lobisomem, as orelhas parece que batia a palma balançando, porque está virado em cama de porco. Ele vira em cama de porco. Então esse animal, ele vira bem, mas para a intenção de comer porcaria mesmo. Por isso que a pessoa fala: acho que senti um cheiro de carniça, um cheiro disso. É lobisomem de cama de porco. Ele come de tudo quanto é tipo de porcaria que aparece. De tudo. De tudo ele come. E aquilo aí se torna um vício. Se torna um vício para ele fazer isso. Ataca também. Então, Fabrício, o organismo do ser humano não suporta tudo que ele come. Eu contei um relato aqui no canal de uma mulher que a amiga dela estava bem com ela, na casa dela, há muitos anos eu contei esse relato. Talvez acho que foi em 2017 que eu contei esse relato. Ela tinha uma amizade muito boa, né? Só que tinha umas noites que ela, comadre, amanhã você não vem aqui em casa, não. Você não vem aqui, não, que eu vou ter que sair hoje à noite, eu vou na casa não sei de quem aí. Ela sempre tinha essa desculpa. Quando foi numa noite dessa, ela saiu, a comadre dela no outro dia foi na casa dela, vou ver se a comadre já está acordada. Aí chegou lá cedo, era cedo. Só que ela entrou pela lateral da casa e viu ela abaixada perto no fogão de lenha que tinha assim afastado da entrada da porta da cozinha. Ela estava abaixada. A mulher viu quando ela estava assim, abaixada, vomitando, né? Um monte de troca assim, e viu quando ela pegou assim, um negócio que parecia um pedaço da perna de uma galinha, com unha, com coisa, e jogou pro lado assim. Ela puxou que estava agarrado na garganta, enfiou a mão assim, puxou assim, jogou pro lado assim. Caiu assim, rolando perto dela assim. A mulher tomou um susto danado quando viu aquilo. Aí disse: pô, mas que danada que ela comeu, que ela tá botando um pedaço de pena de galinha, botando um monte de troço para fora. Mas botou um monte para fora. É que ela tinha mastigado aquilo, né? Essa parte pequena ela estava botando para fora. Ainda jogou esse pedaço da perna da galinha, que estava com o pé agarrado, com tudo perto da outra, assim. Ela nem viu que a outra tinha chegado por trás dela e estava observando ela. Eu cheguei a contar isso aqui no canal, que a mulher me enviou, se não me engano, o relato foi da Paraíba, se não me engano. O Cristiano está perguntando qual espingarda mata o lobisomem. A Cristiane está perguntando qual espingarda mata o lobisomem. O que você acha disso, Nandão? Eu acho que qualquer espingarda. Se acertar o tiro, Nandão, qualquer uma mata, Nandão. Não precisa acertar. Mas depende. Não, mas é que eu não entendo assim. Mas é que a gente acha o seguinte, não é baseado em filme, né? Porque o lobisomem americano mesmo, os caras matam ele com FAL, né? No final.
E no começo também com arma. Mas não é fácil, né? É sobrenatural. Porque até os antigos mesmo. O meu tio, você falou de caça, de subir em plataforma giral, né? Popularmente o pessoal fala, vou fazer um giral. Meu tio que faleceu agora, tem 2 anos aí, ele faleceu aqui em Corumbá. Mas ele é crioulo lá da fronteira, ele serviu lá na mesma unidade que eu servi e morou muito tempo lá. E ele ia até caçar com os comandantes do Paraguai, isso na década de 67, 70. Ele matou não sei quantas onças. Naquele tempo era o fazendeiro contratava, vai, mata. Estava matando gado, matando até animal e perigando matar até gente. Era o giral. E ele falava, o meu tio, os antigos geral falavam, eles falavam, com penitência das trevas eu não brinco. Eu saio eu vou 4 horas da tarde, eu vou para dentro da mata. Mas com penitência das trevas eu não brinco. E todo mundo tinha medo do lobisomem, mas não é aquele medo de brinquedo, é medo, é tipo aquela coisa mesmo séria. E onça eles não tinham. Então, Então, Cristiano, eu recomendo que a pessoa não vá atrás de um lobisomem com a espingarda de chumbinho, porque dessa aí não vai. Mas de 36 para cima, se acertar um tiro, o animal morre. Ele não tem esse assunto de, que nem o menino perguntou, a sensibilidade de prata nenhuma. Gente, lobisomem, se você atingir ele com faca, foice, tiro, qualquer coisa que você atingir, ele morre, gente. Ele sangra, entendeu? Porque ali existe uma entidade que está por trás do ser humano e dentro do ser humano. Quando o cara se machuca, ela sai fora, entendeu? Automaticamente quem vai sofrer o efeito é o ser humano que vai se lascar, entendeu? Então, por isso que vocês nunca vão ver nem rastro de cobra, nem couro de lobisomem, por causa disso, porque nunca você vai ver um lobisomem morto virado, entendeu? Ele vai estar sempre virado, vai estar sempre o ser humano ali, entendeu? 90 pessoas, confirma o like de vocês aí, gente, para o canal continuar crescendo nas pessoas que estão assistindo. Então, não tem isso de sensibilidade. Prata. Mas pegando o gancho da pergunta da moça aí, mas o ferimento que é feito nele cura muito melhor do que se fosse no humano, né? Se ele não morrer, se ele não for a óbito, um ferimento, vamos dizer, aquele ferimento não foi capaz de matar ele ali. Vai curar, né? Sim, porque, olha só, deixa eu explicar. Houve vários relatos de pessoas dizer que as pessoas falam que o ser humano, as pessoas contam que certo tipo de pessoa, até aqui no canal já aconteceu da pessoa me enviar esse relato. A pessoa sofre um ataque, ele consegue machucar a criatura corre e depois torna a vir atrás dele de novo. Por quê? Porque não foi um ferimento grave de morte, entendeu? E ele tem a capacidade de se recuperar, até o ser humano também tem isso também. E ele vira isso, ele tem a capacidade de se recuperar se não for um ferimento de morte, entendeu? Ele consegue. Por isso que no relato as pessoas falam que a pessoa brigou com o bicho, machucou ele e depois ele cercou ele de novo, tornou a vir atrás dele, não, porque ele se recuperou, não foi ferimento profundo. Quando é ferimento profundo, ele mete o pé, entendeu? E muitas vezes, até antes mesmo de desvirar, acaba morrendo, entendeu? Só desvira depois que já está morto o restante. Ele consegue mexer com o clima, ele consegue mexer com o ambiente onde tem essa fera, vamos dizer, é que nem aqui a minha intuição. Não sei se é mediunidade, intuição ou só é um parafuso, mas meu pai também falava isso, que meu pai morou comigo aqui há 11 anos. Ele falava, aqui não tem lobisomem. Me parece que lá Ponta Porã, hoje eu não sei se tem mais também, a cidade cresceu, mas ele consegue dar um clima assim, mexer com a atmosfera? É um ser atmosférico? Não, mano. O que acontece é o seguinte, olha, deixa eu tentar explicar para você e para as pessoas que estão entrando na live agora. Estamos chegando a 100 pessoas, vai completar agora as 100. Tá certo? Deixa eu explicar para vocês o que acontece, gente. Olha, vocês vão ficar a par disso. Um lobisomem, quando ele uiva por 2 motivos. Tá? Ele usa um lamento. Tá? Ele lamenta. E o outro, ele avisa. É assim. É dando aviso às pessoas. Quando uma criatura dessa chega numa mata, ou ele se aproxima de uma mata, ou ele estiver vindo em algum lugar e ele quiser que qualquer pessoa
note que ele está indo de encontro à pessoa. Se ele soltar um uivo, você imediatamente reconhece que é um animal desse. Primeiro porque, olha, na mata existe o seguinte, se um bicho desse soltar um uivo dentro da mata, a mata inteira cala. É como se você tivesse parado o tempo. Você não vai escutar grilo cantar, você não vai escutar sapo, a rã fazer barulho, nada. Pelo um bom tempo. Os animais sabem que tem um predador muito mais forte do que eles ali. Então, onça sobe em árvore, é isso que acontece. Quando o lobisomem uiva dentro de uma mata, entendeu? Até as onças sobem em árvore. Ela não quer confronto com eles. Ela reconhece que ali não é um animal que nem ela é. Entendeu? É uma criatura que tem ali, muito mais forte. Os animais todos param. Você não escuta nem mosquito fazer barulho. Eles respeitam isso. E outra, quando ele uiva próximo de casa, é para avisar. Ó, eu estou aqui. Eu estou por aqui. Vocês saem se quiser. É assim que funciona. Entendeu? Por isso que ele usa muito uiva. Você usa muitas vezes para avisar as pessoas. No relato que eu contei lá, que no caso eu não ouvi, mas o meu pai ouviu. E ele contava isso aí e ele falava que parou o ar, parou tudo. Parou tudo. E foi dentro da cidade, foi dentro de Ponta Porã. 19 horas. Ele gritou lá com o rapaz que trabalhava para ele. Inclusive foi o meu mentor que me ensinou a pescar, né? O Edmilson. Hoje deve morar em São Paulo. Ele gritou: ô Edmilson, é você que tá virando? O Edmilson tá louco, não é eu não. Ele falou: então entra para dentro, entra para dentro. Tava um frio de rachar. Ele falou que aquilo lá parece que abriu até a serração. Meu pai falou, tanto é que ele viu os filmes, ele falava, isso aí não tem nada a ver. Cara, aqui até minha mulher, meu filho, sempre brincava com o velho, eles chamavam ele de velho. E aí, velho, isso aí, parece ou não? Ele falou, ô rapaz, vocês ficam brincando com as coisas aqui lá, foi sério, foi uma coisa absurda. Ele falava que parou o ar. E disse que é uma coisa assim... Eu não ouvi. Eu era menino, eu tava lá, mas meu pai ouviu. Disse que é terrível. Eu queria ter ouvido, mas eu não ouvi. Não tive essa experiência. Numa região urbana, tá? E que tenha algum lugar onde tenha menos casas, aí ele sabe bem que aquelas pessoas ali próximas ali não usam arma de fogo. Se ele soltar um uivo ali, você vai ver que a cachorrada, você pode ter 5 cachorros na sua casa. Se um lobisomem uivar, der um uivo aí, no mínimo, esses cachorros vão ficar assim mais ou menos de 3 a 4 minutos, tudo parado. Eles param. Vai ficar assim, parado. Porque ele está tentando entender o que é aquilo, para depois ele dar explosão de latido. Aí eles começam a ficar tudo doido. Os que ficam, que tem portão de ferro, eles pulam que nem doido no portão. É assim que ele faz. Mas primeiro eles param para analisar o que é que eles escutaram. Porque não é muito normal o lobisomem dar esse tipo de uivo. Entendeu? É mais para avisar ou usa como lamento. Entendeu? Porque pode ser isso aí, porque ali do lado, isso era ano de 83. E Ponta Porã é assim, até hoje, lá por mais que cresceu. Quando tá um frio rachando, tipo lá devia estar uns 6 graus, 7 graus, 7 horas da noite. Serração, que o cara não vê isso aqui. Chuva, aquela chuvinha. Não tem ninguém na rua, tá todo mundo recolhido. Até os guardas lá, os guardinhas que a gente falava, até eles ficam dentro. E ali do lado tinha um puta de um armazém ali, que era pátio de caminhão, que devia ter uns 2 hectares. E depois tinha uma chácara. Ponta Porã, ela é uma cidade antiga, muito antiga. Então ela é tipo Rio de Janeiro, ela tem a tradição de ter várias chácaras dentro da cidade, como Campo Grande tem também. Sabe, chácaras dentro da cidade, dentro do perímetro urbano. Chácara ali que o pessoal tem galinha, tem até boi, tem até vaquinha de leite. E então era um local que nem você falou, não era um local movimentado, era praticamente ali um erminho também. Realmente, meu pai falou que foi absurdo. Não, é assim mesmo. Pode ser um lamento, né? Tem mais perguntas aí, mãe? Existe casal, lobisomem? Tem uma pergunta aqui do Alexandre, né? Alexandre está perguntando, né? Está fazendo uma pergunta para mim se existe casal de lobisomem. Deixa eu explicar uma coisa para você, Alexandre. Olha, eu ainda não me mandaram esse tipo de coisa no canal, não. E se me mandar, eu vou tentar analisar.
O que seu Antônio me contou foi o seguinte: ele chegou em um local, 103 pessoas, confirma o like aí, gente. Não esquece de se inscrever no canal do amigo Nandão, que está participando da live com a gente. Seu Antônio, na época, ele disse que chegou num local, uma cidade chamada São Domingos, se eu não me engano. Ele tinha falado sobre isso. No interiorzão de Pernambuco. Ele disse que, após ele chegar ali, ele disse que ouviu uns boatos ali, porque de noite ele saía à noite. Então ele estava trabalhando no local, foi logo avisado. Ó, o pessoal fala que tem lobisomem correndo aqui, andando por aqui. Você não fica dando mole saindo de noite ainda. Deram um aviso aí, dizendo que ele era um. Ele falou, pô, preciso. Na época, eu até coloquei isso no vídeo dele, que eu separei a playlist só com o relato dele. Ele disse que começou a sondar para ver. Parece que era uma mulher que estava virando, entendeu? Ele chegou a tentar procurar ela para ter um contato com ela, mas ele falou que provavelmente não ia dar certo, entendeu? Porque normalmente as pessoas falam que esse tipo de pessoa que vira se torna muito mais brava do que o cara, quando o cara está virado, entendeu? Ele falou que provavelmente isso não ia dar certo. Então eu acho muito difícil que essas duas figuras, os dois virando, venham a se entender de chegar a morar junto, um com o outro. Existe um relato, sim. Ontem mesmo eu estive vendo um relato espetacular de uma mulher, conforme eu também contei aqui no canal, 2 ou 3 já, que me mandaram lá, que morou com a pessoa que virava isso. Inclusive, o primeiro que eu contei aqui era de assombrar a pessoa. Porque o animal que ele virava, parece que ele virava como se fosse tipo porco que ele virava. E ela via ele dentro do quarto, ele desligava o disjuntor da luz, entendeu? Desligava o disjuntor da luz e ela disse que ele virava. Não atacava ela. Ele reconhecia bem ela, não atacava ela. Confirma o like aí, gente, 102 pessoas. Entendeu? Não atacava ela de jeito, ela disse que morou com ele, depois tentou se afastar dele, voltou para ele de novo, entendeu? E ele sempre daquele jeito. Porque ele trazia, assim, como se fosse um bocado de coisa para dentro do quintal, que não era normal ele fazer aquilo. Como se fosse criando uma cama de algum tipo de animal. Ela falou que ele fazia isso. Ali na parte de trás do quintal deles ali, ele fazia isso, uma movimentação estranha. Um dia ela falou que ele levou ele ele era um engenheiro da Petrobras, ele pegou ela, levou ela para uma caminhonete que tinha, deixou ela a noite toda trancada na caminhonete, sumiu no mato, ela falou, quando ele veio chegar já era quase 5 horas da manhã, quando ele apareceu todo sujo. Hoje ela mora na Irlanda, foi embora para a Irlanda, depois que ela estava lá, ela me contou, ficou com medo dele, porque ele é um cara bem estudado, ele é um engenheiro da Petrobras, né, e ninguém suspeita dele de nada. Ele é o tipo de cara assim. Só que ela falou que ele começou a fazer o quê? Ele pegou a casa, começou a construir uma casa, aí vendeu a casa que ele estava, foram morar num lugar lá perto da mata, onde tinha um fosso. Ele ficava olhando para aquele buraco que tinha no chão ali, cheio de capim. Parecia, ela disse que parece que ele estava planejando alguma coisa, ela falou, e era com ela. Por isso que quando a filha dela foi lá, eles foram embora de vez e largou ele. Mas ela me contou esse fato e eu fiquei abismado, porque a história dela é cheia de detalhes, eu contei em 2 partes. Né? Então, eu já vi muitos relatos de pessoas que morou com pessoas que viravam. Não as 2 pessoas virando. Imagina um confronto dessa porcaria, os 2 virados, como que não vai ser isso? Uma briga de morte, né? Se brincar, né? Absurdo, hein? Pesado o negócio, hein? Casal, hein? Um casal de lobisomem. Érico está perguntando o que é berrador. Érico, né? Você também já ouviu falar, Nandão, no relato que as pessoas falam de uma espécie é como se fosse um folclore que tem na Amazônia, que eles falam em alguns lugares daqui do Brasil, tem uma espécie de animal que chama de berrador. Eu já ouvi muito, mas eu acredito que o berrador que eles falam é o mesmo lobisomem que a gente fala de Pernambuco, da Paraíba, só que eles mudam o lugar de acordo com a população. A única coisa que eu acho que é diferente de lobisomem, que as pessoas falam que tem muito na Amazônia também, é o mapiguari, que eles falam, que dizem que é um animal monstro, aquele animal, não é muito fácil de ver ele, não. Agora, o berrador, eu acho que é o mesmo lobisomem, porque como tem hora que ele dá um uivo estranho, grosso, entendeu, que chama a atenção de todo mundo, e as pessoas acham que é um berro aqui, entendeu? Aí bota o nome de berrador, eu acredito que seja o mesmo animal.
Ah, uma pinguaria aqui, o pessoal, porque aqui eu estou em aqui, Rochedo e Corguinho, aqui tem o Dáquila Pesquisas, né? Portal, pessoal que estuda ET, eles estão também na Amazônia, estão aqui, e eles estavam, esse tempo eu conversei até com um deles aqui, eles estavam estudando esse mapinguari, esse bicho lá da Amazônia, né? Diz que, ó, os índios falam que, um cientista já falou que pode ser uma preguiça gigante que ainda exista, né? Porque aqui no Buraco das Araras, aqui, em Bodoquena, já acharam a ossada dela. Que era um animal assim que nem uma onça, que nem se falou, um animal da terra, não é um animal sobrenatural. Agora, esse berrador aí eu já ouvi falar, e aqui no Paraguai, ali eles tinham o tal do pombeiro, eles falam, pombeiro, que é um bicho terrível. No monte, né, que eles falam, no monte que eles falam é na mata, na selva, né, pombeiro. É um bicho que ele dá um esturro. Meu tio mesmo, o tio Oswaldo Caçador, ele falava que na mata, nessas matas aqui do Paraguai, aqui, principalmente porque tem a guerra do Paraguai, ele falou que tinha muita coisa esquisita. Ele falava, até bruxa aqui tinha lenda que sexta-feira santa, se ela passasse, tinha que ser um homem sério. Se ele pegasse a camisa dele de botão fechada, né? Que é o jeito que o pessoal anda na campanha, né? Na lida. Camisa xadrez, trabalhando. O cara tirar e virar de uma vez, se jogar, as bruxas caem. Aqui já passou gritando, mas a gente, a turma vai falar, você vai falar um negócio desse, a turma vai caçoar de você. Então, eu não duvido dessas coisas. E tem muito. E muito. E meus tios mesmo, tudo essa turma do lado da minha mãe, e já o braço do meu pai, do lado do meu pai, é paulista e mineiro, né? E do lado da minha mãe é aqui fronteiriço, tipo o pessoal do Mato Grosso mesmo. Dos dois lados eles falavam, mistério, as coisas existem. E não duvide. Meu pai mesmo falava, não duvide, meu tio é a mesma coisa. Só confirma o like de vocês aí, gente. Tem mais aí, mano? Acho que é assim, gente, você faz assim, você faz a pergunta para mim, eu respondo, o Nandão comenta, porque o Nandão também é assim também. Se quiser fazer pergunta para ele, você pode fazer qualquer coisa que vocês querem saber também, o Nandão vai responder para vocês aí. 114 pessoas, 112, não estou enganado? Tem um like aí. O Natanael está perguntando, fez a pergunta para mim, né? Se virar lobisomem, dói. Natanael, eu sou capaz de dizer a você uma coisa, meu irmão. Ninguém, eu já disse isso outras vezes para vocês aí, ninguém vira lobisomem da noite para o dia, nem pegando uma oração aqui hoje, nem fechando um pacto aqui agora e virando lobisomem aqui. Ele precisa se acostumar com isso. Por quê? Se o cara entrar numa fase de transformação, de imediato, e ele continuar, de primeira vez ele não continua, porque ele não vai conseguir virar, porque ele não precisa concluir a reza toda. E chegando perto do final, no começo, entendeu? Acho que tem um cidadão que você faz um pacto e conclui a oração para você, que você já não consegue falar mais. Tanto do medo, porque você está virando, como porque o lobisomem não fala. Entendeu? Então, na parte final, quem termina é ele. De falar para você concluir a oração. Ele está doido que você conclua logo, para você logo seguir o rumo seu, sair fazendo estrago, matando animal, de preferência gente, logo é assim que ele quer, ir atrás de alguém que você queira se vingar. A preferência é essa. Precisa ser ter muito cabeça no lugar e Deus no coração para você não causar o mal a alguém quando você está virado. Aí eu te digo, ninguém vira da noite para o dia, nem no momento, porque o corpo do ser humano não é acostumado com aquilo. Ele precisa ir fazendo a oração, começa a ganhar umas coisas, umas vantagens que tem. Eu não gosto de falar das vantagens, sempre do prejuízo, para não estar induzindo as pessoas a tentar fazer a besteira que eu fiz. Mas é isso que acontece. O que acontece? Você começa a parte do seu corpo começa a mudar e você está vendo que está mudando. Aí você toma medo, você vai para. Entendeu? Mas essa parte de dor, ela dói dos dedos do pé ao último cabelo da cabeça, dói. Dói quando está crescendo o dente, dói quando está esticando as orelhas ou arredondando, porque quando vira em cama de cachorro fica com as orelhas meio pontudas. Vira assim. Dói de tudo quanto é jeito. Dói quando a gente está crescendo, dói de tudo quanto é jeito. Não dói muito, é para desvirar que não dói. Porque é como se você dormisse ali, né? Você acaba de botar aquela porcaria que come as coisas para fora, dali é como se ele dormisse e desvira. Mas para virar é um sofrimento terrível. Por isso que a maioria que vira em lugar isolado, para as pessoas não estarem escutando o barulho.
deve ser a paz. Doer dói muito. Porque o corpo do ser humano, ele passa por uma mudança só, entendeu? Ele passa por uma mudança profunda, todo. Os órgãos dele se adaptam, entendeu? Os braços dele estica, as pernas estica para frente e para trás, entendeu? É como se você dobrasse as pernas. É assim que funciona. E você precisa se controlar nisso daí. Senão você entra em desespero, não conclui a transformação e ainda vai ter um problema sério com quem está ali do seu lado ali. Tem um cidadão ali, não de chifre, rabo, tudo, mas ele está bem do lado ali, presenciando tudo. Ele precisa que você confirme a sua transformação e o trato foi feito. Mas ninguém vira assim, vou pegar, vou virar hoje, não vai virar. Não vai virar porque ele tem um medo mal do mundo. Eu fiquei com medo mal do mundo quando eu olhei, vi aquilo. A pessoa vira um bicho, um monstro, praticamente um monstro a pessoa vira. Então, isso você não acaba perdendo a coragem, se você for tentar. Então, você vai tentando e vai vendo aquela curiosidade, porque primeiro começa logo aparecendo as vantagens, entendeu? Que é para incentivar você a continuar com aquilo. Você começa a escutar bem, escutar até as fofocas do vizinho, você escuta, entendeu? Começa a ver bem, a farejar bem, entendeu? Tudo. Ele começa logo com essas vantagens, entendeu? É para você não desistir. Você vai vendo que você está ganhando mais vantagem que os outros e vai prosseguindo naquilo. Tem outra aí? Sempre que vira, não vai virar amanhã. Eu achei que tá filmar e o pessoal tá falando que vai. Eu cheguei até O David, né? Aparecendo outro lobisomem, o David aí tá dizendo que amanhã na lua cheia ele vai virar, vai filmar e tudo. Então, David, você procura o zap do canal e manda para mim isso daí, que eu já desafiei várias pessoas aqui. Quem quiser virar lobisomem, pode dividir a câmera comigo, que a gente vira aqui mesmo. E um começa a virar lá. Esse desafio eu deixei e a hora que aparecer um, meu irmão, pode ir. Se você não quiser aparecer, você pode filmar você virando aí. Se você me mostrar a sua filmagem você virando, eu vou mostrar a minha para todo mundo também. E aí não precisa mais eu guardar segredo. Caramba. A minha tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ó. Guardada aqui. Aqui nesse laptop aqui. Valeu, David? Aí você entra em contato comigo, com o meu zap fica logo abaixo da descrição do vídeo. Hein? O que você acha aí, Fernando? Você acha que o David vai virar lobisomem amanhã, na lua cheia? Não, isso aí que eu até estava ouvindo aí, né? Eu vi os comentários, ouvi as perguntas e a lua, isso aí que, cara, a gente vê ideia, história, pá, o relato do meu pai, lá comigo a lua também era... A lua é importante? Eu quero que você desmistifique isso aí. Sim ou não, ou mais ou menos? A lua é importante? Para quem é de Sina, sim, a fase de transformação de lobisomem de Sina, quando ele começa novo, ele começa assim. Tem hora que ele, quando ele chega à idade, mais ou menos, dele começar a virar assim, isso surge numa mesma família. Após um se ferrar, o outro surge, entendeu? Quando um morre, o outro aparece. É assim. Ou quando um está velho demais, o outro surge. Sempre é assim. Então, na fase, quando ele está com 14 para 15 anos, aí que ele começa a sentir os sintomas, a lua influencia muito. Tem hora que você vai ver o moleque ficar o tempo todo no meio do quintal, saindo para fora e olhando para cima. O tempo todo. Ela influencia muito. Nos lobisomens de Sina, não de oração, não tem nada a ver com lua. O lobisomem de oração com lua, sem lua, do jeito que ele quiser. É só ele fazer a oração que ele diz. Essa oração é um pacto? Não, a oração é uma série de palavras que você fala relacionada ao que você vai virar, né? Ao que você vai virar, né? Mas para você virar, você precisa ter feito um pacto, porque o outro lado não quer perder. Ele não vai perder. Você vai virar o quê? Toda oração, as pessoas viraram. A pessoa virou, mas não está do lado do outro lado, meu irmão. O que ele iria ganhar com isso? Então, o que acontece? Você precisa fazer o pacto primeiro, para depois você concluir a oração, entendeu? Mas quando você faz a oração, você já começa a ganhar umas coisas justamente para incentivar você a fazer o pacto. O outro lado não quer perder de jeito nenhum.
111 pessoas e confirma o like de vocês. Vamos aguardar o David, né? Não estou duvidando de você, não, tá, David? Por favor. O... Você falou que a oração não faz virar o dos mas sim coisa ruim lá que vem atrás para fazer a pessoa virar. E tá pensando como é que é a aparência. E você quer perguntar? Não. É um canal criticando IKMs e espiritualidade. Parece, tá parecendo ser um canal chamado Criticando, né? Criticando e desde isso. Ele está perguntando. Repete a pergunta dele, então. Só escutar. Ele está falando assim: você disse que a oração apenas não faz virar lobisomem, mas sim o coisa ruim que vem atrás da pessoa para fazer a pessoa virar. Como foi que a aparência dele? Está perguntando. Você quer saber como é a aparência do coisa ruim? É isso que ele quer saber, não é isso? Quer saber quando ele aparece para a gente, como é que ele aparece? Olha só. Primeiro, criticando, esse canal criticando, você precisa entender o seguinte: você precisa estar num local onde esteja você e quem você vai chamar. Tá certo? Só. Você vai fechar um pacto com ele, você precisa estar num lugar. Tem gente que usa uma encruzilhada deserta, tem gente que usa uma casa deserta no meio de uma fazenda, onde não vai aparecer ninguém. Tem gente que usa diversos tipos de lugar. Usa também até no meio da própria mata. Uma mata você usa, porque você vai acabar de concluir o pacto e você vai virar o que você quer. Tá certo? O animal, a criatura que você está querendo virar. Então, o que acontece com isso, o criticando? Quando você chama, entendeu? Se for, no caso, conforme aconteceu comigo, eu chamei e uma figura apareceu lá, como se fosse uma pessoa, estava vindo assim, à noite. Estava vindo na minha direção. Quando chegou perto, era como se eu estivesse conversando com o Nandão, uma pessoa assim, normal. Não tinha chifre, não tinha rabo, não tinha nada. Aí boa noite. Ele respondeu boa noite. Qual é a sua, foi assim que foi dito, qual é a sua intenção mesmo? Você está certo disso? Foi assim que foi feito. Como se fosse uma pessoa normal conversando. Por quê? Se ele aparecer cuspindo fogo pela boca, chifre, rabo, que nem as pessoas pintam, o que vai acontecer? Você corre. O negócio corre. Entendeu? Então, é normal, conversando com você é normal. Do mesmo modo que as pessoas antigamente faziam parte para enricar, para ganhar muito dinheiro, do mesmo jeito. Qualquer um desses, antigamente, que você ouvir falar sobre isso, você perguntar, vai te falar do mesmo jeito que eu. Não aparece que nem com pé de bode, essas coisas, não aparece que nem de cavalo, não aparece como ser humano normal, conversando com você. Ele não quer te assustar. Entendeu? Porque senão você não vai fazer pacto nenhum, você corre, pô. Mesmo tentando predestinar aquilo ali. Entendeu? Ele não aparece aqui, não. Então, o que acontece? Antigamente, muitos pactos eram fechados, não só para lobisomem, como para ganhar muito dinheiro, para pessoas de cara, a maioria das pessoas dizem, fazendeiro tal, tem pacto com coisa ruim, fulano de tal, houve coisa de cantoras aí que disseram que fez pacto para ficar famoso. Várias coisas acontecem. Por quê? Agora, um desses, se chegar a abrir a boca para você, ele vai falar o que eu estou falando. Ninguém vai fazer pacto com ele, ele vai chegar ali cheio de chifre, rabo, cuspindo fogo, não, ou já tentando te jogar um negócio para te matar, não. Ele chega normal, conversando normal, que nem uma pessoa normal. E aparência de uma pessoa normal. Só que você sabe com quem você está lidando, porque você está com pensamento. Eu, principalmente, estava com pensamento. Estou predestinado a fazer um negócio. Não comentei com ninguém, entendeu? Como é que o cara vem perguntando se eu estou certo do que eu quero? Não, porque ele sabe. É a pessoa quem eu chamei, entendeu? Que está em forma de pessoa. Não chega assim assustando as pessoas. Senão, como é que a pessoa vai fechar pacto? Não vai sair correndo que nem doido. Entendeu? Isso, gente, eu estou falando para vocês. Eu estou falando isso para vocês, não é para incentivar vocês a falar, porque eu tenho que falar a verdade. Eu não posso chegar aqui e estar mentindo só para assustar as pessoas. Entendeu? Eu não posso assustar vocês. Apareceu para mim, pareceu cheio de chifre, pé de bode, fedendo a enxofre. Isso eu vou estar mentindo. Entendeu?
Eu não gosto de falar das vantagens, mas também não estou aqui para mentir, entendeu? Você concorda comigo, Nandão? É uma coisa, é muita responsabilidade isso aí, né? Não pode incentivar, porque, cara, você tá passando como é, né? A real. Eu não vou Mas mentir é para as pessoas. complicado. Eu já vi você falar, eu já vi no teu canal, já vi na live lá, pô, já vi com o André, você e ele só em outras lives. Você falou que não é bacana, né, cara? Não, não é legal, né? O André mesmo, ele te falou que ele até te... que o André tem aquela mentalidade boa pra caramba, né? Que ele é evangélico, ele falou, cara, sai disso, tal, mas você falou que não é assim, né? Não é fácil, né? O negócio não é o cara ir lá e depois, não quero mais. É exatamente o que você tá falando, não entra não, porque o negócio é mais embaixo, né? E não tem esse negócio. Você diz, eu vou pegar aqui, vou cortar minha mão, vou furar meu dedo, vou pingar sangue. Isso é conversa. Isso é tudo conversa. Você não precisa disso. Para nada disso. Entendeu? Você tem certeza do que você quer? Está certo do que você quer? Meu irmão, chamou, ele vai vir, pô. Porque ó, ele vê como uma oportunidade. Não é muito fácil. Não, porque como vocês, todo mundo aqui sabe, é assim. Entendeu? Você fez um monte de merda na sua vida todinha. Mas existe um problema, né? Deus tem isso com ele. Ele tem aquela conversa do Pedro. Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa que me causa mal, o meu inimigo? 7 vezes? 70 vezes 7. Presta bem atenção nisso, quantas vezes são. Então, ele sabe que por trás daquilo ali existe um perdão. Você pode ter feito, mas se você pedir perdão e se arrepender, o lado bom vai perdoar. Então, ele depende que você feche esse pacto com ele. Quando você fecha o pacto, na oração já está renegando, boa parte está renegando o outro lado, você fechou o pacto, não tem mais como você fazer. Eu não posso dizer que amanhã ou depois é votação. Como vou falar? Eu estou correndo atrás para isso. Porque eu não fiz o que era para ser feito. Eu virei, mas não concluí o que tinha que ser concluído. Porque dentro da transformação exige você tem as filas do lobisomem para cumprir, e eu fiquei no mesmo canto. Eu não fiz uma. Apesar da perturbação ter sido grande, parece que vinha gente na minha direção. No final, até choro de criança perto de mim, eu estava escutando. Como se fosse assim, para me provocar, para me fazer eu sair dali. Entendeu? Provavelmente eu sair dali, eu poderia encontrar uma pessoa que ele bota no caminho, qualquer coisa, você já, para não ninguém disparar, você ia fazer o mal. Certo disso. Entendeu? Tem que ser muito forte para conseguir lutar contra um troço que está o tempo todo praticamente te obrigando a fazer uma coisa e você também já com a vontade de fazer aquilo. Porque existe uma vontade grande de você se testar. Esse é que é o problema. Quando você vira um lobisomem que você está predestinado a cumprir a sina dele, a vontade de você experimentar quais são as suas habilidades é grande demais. Justamente porque você se sente como se você fosse um dono da noite. Entendeu? Só que existe um problema. Na hora que você fecha o pacto, ele te dá os teus pontos fracos. Você sabe que você tem ponto fraco. Então não adianta pensar que você é o dono, porque o dono você não é. Você morre também. Entendeu? Isso é fato. Tá perguntando aqui se algum relato de ataque já conseguiu. Pega a água ali. Estou perguntando se algum relato de ataque já deixou o senhor assim confortável de recurso de Relato. Corvino? Boa noite, Corvino. Corvino, você está perguntando se já teve algum tipo de relato que me deixou ansioso de falar ou abalado com o relato. Vários aqui no canal já me contaram. Principalmente, entendeu? Principalmente quando eu vejo que é parte de covardia da parte de quem vira. Entendeu? Quando é um ato de covardia, eu me sinto muito puto com isso. Mas também, vários relatos aqui já me deixou abalado, como o lobisomem de Tocantins. É um relato que eu carrego até hoje comigo, aquilo ali, entendeu? Por ter uma família que conseguia virar essa família toda. É difícil de lidar um com o outro, por isso que eu
falou, esse tipo de lobisomem não é lobisomem de sina. Eles eram feitos de oração. A família, depois que eles atacaram o caixão do fazendeiro, que estava morto, e arrancou o braço dele, que os velórios eram feitos nas salas, antigamente, dos casarões, entendeu? Após o terceiro dia, o corpo estava dando mau cheiro. Então, a viúva pediu que o capataz botasse o caixão na varanda de trás do casarão. Eu me lembro desse relato até hoje. Esse relato, entendeu? Então, quando ela contratou gente, que a senhora que contou o relato, que estava fazendo café para o pessoal que ia à noite, na época, para velar o corpo, né? Ela se deparou com ele atacando o caixão, que levou o braço dele. Ela contratou gente para caçar quem foi que fez aquilo. E o cara foi direitinho onde ele estava virando, vigiou. Quando ele voltou para virar de novo, que ele estava virando, falando a oração para virando, eles abriram fogo nele. Quando levaram ele até o povoado, arrastando ele pelos pés, que amarraram com a corda, levaram a família, então os filhos passaram a virar e a mulher também. Sinal que usava a oração para isso. Entendeu? Para ter virado todo mundo assim, só sendo de oração. Eles usaram a oração para virar. Entendeu? E causaram um ataque violento na casa, querendo pegar a mulher do fazendeiro, que tinha vindo com um casamento, era um aniversário que tinha feito, não lembro bem, porque o relato faz muito tempo que eu contei. E outros mais também, que eu me senti também muito aborrecido também, eu vi a covardia entre um cidadão que ele conhecia os 7 cortes da faca. Eu não sei se de faca, eu não sei se o Nandor já ouviu falar. Pessoas que costumam lidar com os 7 cortes de facão, que o pessoal antigamente falava. Os caras que são muito rápidos com faca, com foice de mão. O cara tinha isso. Mas não era um homem de brigar com ninguém na época. Então, o que aconteceu? Uma criatura dessa vai e ataca a casa do cara. Entendeu? Atacou a casa do cara. O cara teve que tirar a família dele de casa, colocar na casa do sogro, e a mulher estava morando na casa do sogro. Por quê? Porque estava com medo dele. Ele disse, eu não vou viver na casa do meu sogro, porque eu não casei para morar na casa do sogro. Entendeu? O que ele fez? Eu vou para casa e você vai ficar aqui. Hoje eu resolvo isso. Amolou as 2 facas dele, entendeu? Bem amolada, de tirar a barba, como o pessoal antigamente falava, e ficou no aguardo. Quando ele chegou no quintal da casa, ele saiu para fora. Ô, Nandão, pensa num negócio que um lobisomem não deu nem para cheirar pro cara. O cara era um bicho com aquelas 2 facas na mão. Pra ter ideia, ele correu, ele ainda jogou a faca nele de ponta nas costas e acabou de matar. O cara, rapaz, era um monstro com 2 facas na mão. Entendeu? Não deixou nem respirar, porque ele era muito rápido. Ele só não usava aquilo para matar ninguém. Entendeu? Mas ele matou e enterrou. Entendeu? Então eu achei que era uma covardia da parte do cara que virava fazer um negócio daquele, principalmente com as crianças dele que tinha, que era criança pequena. Entendeu? Mas eu gosto de ver o que você está falando. Tio Arnaldo, o senhor gosta do lobisomem se lasca. Não é que eu gosto, que nem o relato que você do Zé Mochão. Tomou um banho de paulada, perdeu uma das vistas na base do cacete, para não querer fazer covardia com os outros virados, pô. Entendeu? Ficou todo. E morreu cego. Você vê que na foto que eu botei nos vídeos que tem dele, pode olhar que ele era cego na vista mesmo. Entendeu? Porque tomou um monte de cacetada, entendeu? Por isso, porque quer se aproveitar da vantagem que ele tem, entendeu? Quanto uma pessoa normal, pô. Entendeu? É muito difícil, Nandão, é muito difícil uma pessoa normal, que não está acostumada a ter uma mobilidade boa, mesmo com a faca na mão, entendeu? Ele conseguir pegar um bicho desse. Ele se irmar de pegar o cara, é bem provável ele pegar o cara, porque o que acontece? Um ser humano, o máximo que ele aguenta aí numa briga feia com um bicho desse aí, com a faca na mão, se ele não acertar ele, é 4, 5 minutos, 6 minutos no máximo, ele já cansou, perdeu a mobilidade que tinha. Enquanto ele não tem isso. Pô, a pessoa 3 minutos até muito, porque você não combate assim, né? Porque eu já fiz um pouquinho de arte marcial, que nem a gente vê luta. 1 minuto parece que é uma eternidade, né? Você vê nas lutas, e é isso que você falou. O fôlego já era, você não tem. Não tem como, porque ele ataca justamente o Nandão, do jeito que é muito difícil o ser humano não cansar, entendeu? Se você logo não procurar um lugar onde principalmente ele não consiga, se ele conseguir dar a volta, conseguir dar a volta em volta de você, tá ferrado. Sabe? Acho que
Tem gente qualquer malandro, sabe disso? Ele procura logo uma cerca de arame. Uma cerca de arame, um troço onde ele não possa dar a volta. Ele vai ter que vir de frente do lado só. Entendeu? Aí mas ele ataca assim. Ó, do jeito que eu tô falando mesmo, gente. Se vocês se encontrou de frente com o lobisomem, já cansei de falar isso para as pessoas. Bateu de frente com o lobisomem no interior, mesmo que você esteja na mão, coloca a mão embaixo da camisa e não mostre o que você tem. Porque a intenção dele ele vai vir correndo quando ele se depara com você, entendeu? Ele para e rosna. Entendeu? Ele dá um rosnado feio, entendeu? Para causar medo. Aí ele vai forçar você a puxar logo o que você tem para ele ver o que é que você tem, se dá para ele ou não. Aí quando você não puxa, entendeu? Ele dá aqueles ataques assim, ele vai em cima de você, freia e vaza para o outro lado, que é para você obrigar você a puxar. Você puxou, ele viu o que dá para ele, se você tiver na mão, tá lascado, entendeu? Mas enquanto ele não vê, ele também está ansioso em cima de você, porque ele sabe o que você tem, entendeu? O jeito de você se defender dele é assim. Porque ele vai atacar no erro. Ele usa o erro seu para ele conseguir levar vantagem. Usa a velocidade, você erra, ele usa o ataque dele com vantagem. Em cima do seu erro é o ataque dele. Por isso que eles usam a velocidade deles assim. Entendeu? Então não é normal o ser humano que tiver mesmo com a faca, se ele se vai pegar o cara, você vai cansar 4, 5 minutos, 6, no máximo, lutando muito, se você estiver em campo aberto. Você já está morto, ele já te pegou. É muito difícil escapar. Ele não vai de uma vez que nem um cachorro. Ele não vai em cima de ninguém de uma vez que nem um cachorro pulando para acertar em garganta de ninguém. Ele não faz isso. Entendeu? Por isso que eu falo. E o cachorro já é difícil. O cachorro já é muito difícil. Qualquer animal. Rapaz, é aquilo que você falou aí. E meu pai sempre falou. O cara tá ali, mas treino, luta, não sei o que, mas ali a hora que trombar mesmo, e se trombar com um negócio desse, teu psicológico abala. É diferente. Por isso, na hora é complicado. Eu falo isso a vida toda, gente. Um dos maiores filmes que eu já assisti até hoje foi o Lobisomem Americano em Londres. Vocês lembram bem quando aqueles dois rapazes saíram da taverna do Cordeiro Estraçalhado? Que eles ficaram, fica na estrada. Pediu para não sair da estrada. Eles entraram no bosque, que ele se deparou com ele uivou e ele se deparou com ele, você vê que eles conseguiam ver no escuro que o animal estava cercando eles. É assim que eles ali... Exatamente. Ele parou e falou, mas é um cachorro policial, mas daí o outro falou, mas exatamente, ele ficou estudando ele. Se eles têm alguma coisa, ele se afastava, né? Se eles mostram, que nem você falou. Eles tinham até quando eles correram, eles deram condições a ele, viu que ele estava sem nada, entendeu? Quem organizou aquele filme, quem escreveu aquele filme ali, foi passado para ele, parece que quem passou aquilo ali para ele era uma pessoa que virava, entendeu? Sem sinceridade. Parecia ser uma pessoa que virava, que colocava. O modo que o cara começa a dar como se fosse um sonho do cara, a mesma coisa. Entendeu? A única coisa que faltou é eles passarem em detalhes. Entendeu? O jeito de virar, entendeu? O jeito de virar que o cara começa a virar em cama de cachorro, ele começa daquele jeito. Ele fica de joelho, ele vira, ele começa a virar, ele vira, depois ele vira de barriga para cima, pô, do mesmo jeito. É assim que vira. Os que usam cama de cachorro. Entendeu? Os que usam cama de porco fica de joelho, com a cabeça baixa o tempo todo. Entendeu? Quem passou aquilo ali para aquele cara que escreveu aquele filme, era o cara, provavelmente uma pessoa que virava, conhecia muito, eu tinha ouvido muito falar sobre isso. Porque eles usaram tudo certinho de que raciocínio, né? Eu não tinha raciocínio mesmo, que é tudo que você falou e é um raciocínio que você com certeza que foi os caras foram atrás, porque esse filme, aquela cena, ele primeiro aqui, depois é tudo isso aí, hein? Caramba! E agora eu tô vendo diferente. Olha, eu já vi esse filme umas 5 vezes e agora eu tô calculando o que você tá falando. Alguém passou, né? O cara não criou aquilo ali da cabeça. Até o tipo do uivo, se você olhar um outro uivo aí de lobisomem, você não vai ver um parecido com aquele. Eles tentaram apurar o uivo o máximo que eles podiam para fazer até praticamente igual e não conseguiram. Entendeu? Mas chegou bem perto. Os caras foram muito inteligentes naquele filme. A única parte que não foi muito inteligente, que hoje em dia a tecnologia está maior, foi a parte do lobisomem já virado, porque o lobisomem só tinha metade. O resto era um cara que empurrava ele para lá e para cá num carrinho para poder ele causar o ataque.
mas não tinha a tecnologia que tinha hoje, mas foi muito, muito bem feito mesmo. O resto, tudo que eu já vi aí, o último que eu vi, o Lobisomem, com aquele Vinícius Del Toro também, uma transformação muito bem feita também. Entendeu? Aquele ali, ele já não usava cama de animal, foi muito bem feito também. Ali eles já apuraram bastante também. Ele estava amarrado, né? Ele não usou cama de animal nenhuma também. Fica também daquele jeito. Ali. O único erro Mas, que eu vi ali... mas nesse primeiro lá tem esse lado que eu queria te perguntar também. Tem esse lado espiritual, que ali tinha um lado vamos dizer, do umbral, como que é? Do plasma lá, do limbo. Os caras voltar para conversar com ele, pô. É um lado sobrenatural ali. Isso aí tem também, então, né? É porque as vítimas vinham conversar com ele. E o cara falou, nós fomos vítimas de uma maldição. Enquanto você assina, enquanto você não morrer, nós vamos ficar no limbo. Aquilo lá é fantástico, hein? Porque eles Agora foram... não sei se é verdade. É porque eles foram vítimas dele, pô. Ali foi vítima. As pessoas que... Um tinha sido vítima do outro que atacou ele, e ele começou a fazer vítima. Então todo mundo ficava ali esperando até o dia que ele partisse também. Entendeu? Para quebrar a maldição. Por isso que o outro estava tentando mandar ele se matar por isso. Tem mais pergunta aí, Marcos? Para mim. A gente vai conversando, a gente vai ficando as perguntas dele para trás aí. Bruno perguntou se o senhor foi lá ver as filmagens lá no Sul. Bruno, eu ainda não fui lá não, Bruno, entendeu? Mas estou a par, todo dia, toda noite, eles não sabem mexer com as câmeras lá que eu deixei lá não, onde eu fui lá fazer a filmagem lá, entendeu? Mas as câmeras, a câmera é ligada durante a noite, entendeu? É daquela câmerazinha que gira para lá e para cá, entendeu? Então ela fica ligada lá, mas o rapaz lá não sabe muito bem lidar com o telefone, essas coisas, não, né? Mas ele sabe, eu expliquei para ele como é que ele ligava, entendeu? Ele liga. Entendeu? As câmeras ficam ligadas, porque eu converso com a professora, né, que a mulher dela sabe mexer no zap. Ele está ligando as câmeras. Quando eu for lá, não vai demorar, talvez até a semana que vem eu vá lá. Eu vou pegar as câmeras e vou botar aqui no computador para me ver as imagens que ela pegou lá. Porque eu tenho certeza que, como ela viu aquele bicho lá, provavelmente ele não vai deixar de perturbar ela lá, não. Entendeu? De cercar a casa dela de jeito nenhum. Ele ia atacar ela. Ela se livrou, não sei como. Se livrou porque vinha um carro. Acho que nem dentro do carro ela ia sofrer o ataque ainda, porque não acho difícil eles quebrarem o vidro do carro e tinham tentado pegar ela de qualquer jeito, porque ela tinha visto ele. E alguém dali. O dia que eu for lá, eu vou estar filmando na direção da casa dele. Eu vou ver como que é o lugar e ir para a casa dele. Ali já é desabitado. Para lá, então, vocês nem queiram nem pensar o que é aquilo ali. E lá é o inferno na terra, aquele lugar de noite. Sacanagem não. Se você não tiver coragem, você não anda naquele lugar. É que nem o Nandão mora. Eu perguntei ele, foi outro cliente, Nandão, a direção é a estrada, assim, o vizinho mais perto, ele falou, dá quase 3 quilômetros da casa dele. O cara mais perto da estrada no meio do nada. Entendeu? Para você andar. Só que lá, quando ela vai chegar para a casa dela, é muito mato, cara. Aquela estrada fica no meio do mato, entendeu? Não tem aquele descampado que nem fazenda, ou que nem área. É cheio o lugar é muito frio. Vou estar filmando para vocês verem. Vou tentar ir lá e andar aquilo ali de noite, né? Menos, dessa vez, eu vou ver se a pessoa que estava comigo não vai, porque a pessoa estava com medo, pô. Ficou com medo e eu com medo de se afastar muito, entendeu? De perto, entendeu? E acontecer alguma coisa com ela, entendeu? Era disso que eu estava com medo. A pessoa estava com medo, pô, entendeu? Escutou um grito, não sei por lado da onde, não, a filmagem não pegou, eu ouvi também o grito, entendeu? Ela escutou o grito, entendeu? Tomou um medo mais triste do mundo. Aí eu falei, então volta, eu conversei com ela, vamos voltar. Volta, qualquer coisa, ela ia subir no pé de árvore aquele ali, entendeu? E continuar filmando lá de cima e deixava me virar, entendeu? Eu não ia conseguir dar tempo eu virar para poder ter um confronto caso um bicho desse viesse, mas eu também não estava na mão ali não, entendeu? Pode ter certeza que eu não ia tentar dar uma de besta, de inventar de virar, porque não ia dar tempo. Para a pessoa virar um lobisomem, dá uns 20 e poucos minutos para ele virar. Ele ia me pegar. Apesar de eu também não ter sentido o cheiro de nada. Me aparentava, vinha, mas parecia ser um cachorro, que ele vinha e estava com medo do foco da lanterna. Ele não se aproximava depois da curva, não. Eu vinha andando e depois parece que ele parava no escuro. Entendeu? Eu não cheguei a ver o que era. Algo tinha lá que estava vindo, mas parecia ser pelo barulho, parecia ser as pisadas do cachorro. Mas depois eu vou filmar o local lá de noite, vocês vão ver eu andando de noite lá, vou levar
as duas lanternas, eu estava com aquela lanterna de baixo. Por quê? Porque você que quer ir atrás de um lobisomem, gente, a pessoa que vai na intenção de um lobisomem, ele não vai fazendo algazarra, não. Porque o lobisomem não é bobo. Se ele souber que tem. A não ser que seja igual o Zé Mochila de ontem, tinha bebido, estava chapado e foi querer encarar os três caras. O lobisomem não é besta em cima de duas, três pessoas, não, porque se a pessoa abrir um para um lado ou para o outro, e ele ataca um, o outro golpeia ele por trás. Pô, ele não é burro, não, ele tem que pegar na boa. Aí chega um monte de gente, com um monte de lanterna forte, para cara fazendo um algazarra, vai chamar a atenção do lobisomem, vai ficar de longe observando. Ele não vem, pô. Ele não é burro. Por isso que naquele vídeo eu estava com a lanterna bem com um farol baixo, entendeu? Apesar que ela consegue ficar mais forte, e uma outra mais forte. Porque se eu visse que tinha alguma coisa ali, ou sentisse o cheiro de algo que não era normal, fora o gado que estava ali, entendeu? Automaticamente, a hora que eu visse que estava próximo, eu ia ligar a lanterna mais forte. Mas eu não estava na mão, não. Ele não pensa que eu estava na mão, não, que eu não estava, não. Entendeu? Eu não sou bobo de ir para um lugar daquele ali, sabendo que apareceu um troço desse, eu ir na mão. A não ser que não fosse ninguém comigo, e eu já tivesse virado para encontrar frente a frente com ele. Mas ele também não ia. Como é que o lobisomem vai andar com a câmera amarrada na cabeça? Não tem como. Eu tinha que ir normal mesmo. Então, o jeito que tinha era se ele viesse até a mim, ele coisa boa não ia encontrar, não. Pode entender, eu não sou bobo, não. Ninguém é bobo nesse mundo. Entendeu? Perguntando qual é a cama que deixa o lobisomem maior. Estou fazendo uma pergunta aqui, Nadal. Quem perguntou? O Dudu está perguntando qual é a cama de animal que deixa o lobisomem maior. Ele está perguntando. Está perguntando para mim aqui. Eu vou responder. Se você quiser comentar, você comenta aí, meu irmão. Ô, Dudu, deixa eu responder para Não, isso que eu queria até falar. As perguntas é mais direcionada para você, que você é expert. Eu estou aqui mais para comentar e te perguntar também. Pode, esse aí mesmo eu nem sei. Eu vou aprender agora. Manda lá. Um lobisomem que ele fica maior, ele consegue ficar um lobisomem maior, é o maior que fica deles todos, é o que vira em cama de burro. Mas esse animal, as patas de trás dele também fica diferente. Entendeu? É o tipo do animal que o pé dele não muda que nem os outros. Entendeu? O pé dele fica parecendo como se fosse o pé de um cavalo mesmo, daquele jeito. Por isso que as pessoas, em diversos relatos, se vocês virem aí pelo YouTube, vão estar falando, o animal que eu vi parecia que corria igual um cavalo, fazendo barulho com as patas quando bate nas pedras. Porque o pé dele fica daquele jeito. Ele não é muito animal de ficar em pé em duas patas, não. Entendeu? Mas ataca com as mãos também e ataca também com os pés também. Tá? Ataca os pés e mordendo. É o que fica maior em comprimento. Agora, em altura, é o que fica em cama vira em cama de cachorro. O de cama de porco, ele se torna um animal de mais ou menos 1,80 m, mais ou menos, mas na cabeça riada, assim, que você olha para ele e pensa que ele tem 1,70 m. Se ele esticar demais, ele chega a 1,80 m. O que vira em cama de cachorro é quase 2 metros de altura. De 1,90 m por aí a 95 m. Um animal grande que ele fica. O corpo esquelético, mas com uma agilidade muito grande, muito mais rápido que os outros. Em estatura, sim, em pé. Em pé que eu falo é o de cama de cachorro. Esse é o que fica maior. O Júnior está perguntando aqui se uma onça é um animal mais eficiente do que um lobisomem no Está perguntando. Júnior, olha só. Eu contei um relato, vou responder a tua pergunta depois, o Nandão comenta também. E quando mexe com o assunto de onça, é da área dele lá. Um lobisomem, entendeu? Eu contei um relato aqui da área da Amazônia, onde um pescador estava pescando à noite e ele disse que o barco dele, eles entraram num braço do rio. Ali, quando eles falam braço, é tipo um riacho, só era largo. Eu me lembro bem desse pescador. Disse que eles entraram ali pescando à noite. Ele disse que à noite, quando eles já vinham voltando com o barco, ele disse já para chegar já no Rio Grande, ele disse que na beira do rio, ele disse que viram quando aquele monte de garça, umas garças brancas que tem, uns passarinhos que gostam de comer peixe, voou tudo ali. Chegou algum animal, achando que era uma onça. Ele achou que era uma onça. Ele disse.
Ele achou que era uma onça que tinha chegado embaixo de uma árvore grande, que tinha os galhos pendurados. Aí ele disseram que ele estava com as lanternas grandes, clareou assim, ele disse que viu quando um troço botou a cara assim e voltou para trás do tronco da árvore. Quando é uma onça, não, pela altura que estava, não era onça. A não ser que ela estivesse subindo na árvore, ele falou. Mas não era, porque ela ia fixar o olho na lanterna, ele falou. Ela ia tirar o olho, por causa do fogo. O troço botou a cara assim, ele viu que não era. Aí ele disse que tocou o barco para logo afastar da beirada, achando que aquele animal podia atacar ele. Só que ele disse que quando ele chegou mais na frente, entendeu? Ele escutou um barulho maior do mundo. Parece que foi um confronto entre uma onça e um bicho desse. E ele disse que no outro dia, eles voltaram no local, a onça estava morta. Entendeu? Sinal que a onça levou prejuízo com um bicho desse. A onça é um animal perfeito para caçar. Um animal de caça perfeito. Isso eu tenho que falar. Você não vai encontrar um animal igual uma onça para caçar mais do que uma onça. Essa que é a verdade. Talvez só o ser humano que consegue raciocínio. Mas o ser humano talvez não tenha a capacidade se for para dizer assim, de emboscada que nem uma onça. Porque o que eu já vi de vídeo, não, uma onça, a bicha consegue atacar, até embaixo d'água. Ela ataca, ela sobe em árvore, ataca em cima da árvore. Ela desce pro chão, ela ataca no chão e ela ataca debaixo d'água também. Eu já vi onça grande, parece brincadeira, a onça pegar jacaré de dentro d'água, velho, e puxar para fora. Ela é um animal muito perfeito para caçar, entendeu? Com a diferença do lobisomem. O lobisomem é um animal perfeito para atacar, não é para caçar, entendeu? Porque ele raciocina, ele usa a velocidade, força e raciocínio que a onça não tem, entendeu? E onça, você sabe, ela ataca muito com a boca. O lobisomem tanto ataca com a boca como ataca com as mãos. E tem velocidade. Aí fica complicado, entendeu? Agora, para caçar, a onça é muito eficiente. A eficiência dela é muito grande, entendeu? O que você acha, Nanda? Para mim é o seguinte, o lance é sobrenatural, né? É outra ideia, não tem chance, é energia, né? É isso que você falou, raciocínio, porque é uma coisa que está ali encarnada, que está transformada, mas tem raciocínio. A onça vai ter também um raciocínio de sobrevivência, uma malícia de luta, mas não... E para mim tem também a energia, né? A energia. Como ela não tem a capacidade de raciocínio, ela tem a capacidade de sobrevivência. O instinto de sobrevivência dela é de caça dela, mas ela não consegue pensar que nem um bicho desse. Entendeu? O bicho, ele consegue, o ser humano consegue virar num bicho perfeito para ele se movimentar rápido sem cansar. É impossível, até a pessoa acha difícil, porque o que acontece com o lobisomem é isso, o Nandão. As pessoas falam, o lobisomem ele corre 7 províncias, 7 igrejas, 7 encruzilhadas, 7 não sei o quê. O lobisomem não corre isso, não faz isso, faz parte somente da sina que o lobisomem tem, pela capacidade que ele tem de fazer isso, se ele quiser fazer isso. Se ele quiser correr 7 léguas, como o pessoal da minha terra fala, 7 léguas para lá, para os 4 cantos, ele tem essa capacidade numa noite. Tá certo? O que eu estou dizendo é isso. Mas não que ele vá fazer isso, entendeu? Por quê? Porque quando o cara entra numa fase de transformação, a parte de dentro do corpo dele muda tudo. Eu já falei isso em outras lives. As veias do corpo de um lobisomem não é igual às veias do corpo do ser humano. Não é igual às veias do corpo do animal, que precisa ter vasos finos para alimentar a pele, para alimentar o corpo. O coração precisa bombear. As veias do corpo do lobisomem fica tudo igual. É uma coisa só. É como se você pegasse... Vou dar um exemplo para vocês. Pega uma bomba de piscina, veja se ela não fica mais ou menos ali, a maioria do fio está pouco abaixo da base. A bomba, ela puxa pelo lado e devolve pelo outro. Ela não faz força nenhuma. A bomba de força de piscina dura anos e anos e anos. Pega uma bomba, coloca ela dentro de um poço de 15 metros, 20 metros de profundidade e bota ela para jogar numa caixa sempre que ela escangalha muito mais rápido, porque ela faz força para bombear. Assim é o coração de um animal e a diferença do coração de um lobisomem. Ele não faz esforço nenhum quando ele se movimenta correndo em alta velocidade para que ele canse, entendeu? As narinas ficam abertas, ele não cansa. O pulmão é bem alongado, entendeu? Ele consegue correr com o vento entrando pelo nariz dele numa facilidade maior do que sem se cansar. Por isso que ele tem uma arma diferente dos outros animais. Ele é perfeito para atacar. Ele não cansa. Ele não cansa, porque as veias dele, o nosso coração, ele bombeia sangue para vasos sanguíneos finos e grossos. E ele não tem... Tudo a mesma coisa. Sem esforço nenhum, por isso que dá essa capacidade. Se você pegar um leopardo, ele consegue correr, acho que 23 segundos, mantendo uma velocidade dele, não parar, ele morre, por causa do corpo. Né?
O lobisomem ele consegue fazer a mesma velocidade sem morrer, o tempo todo, entendeu? Alcançar a velocidade o tempo todo, sem ele estar se matando, entendeu? Sem ele ter que parar porque ele está cansado, entendeu? Então é muito difícil você, um outro tipo de animal se dar bem com a criatura dessa. Muito Não tem difícil. jeito. É aquilo que você falou, o rapaz lá das facas lá, ele se saiu porque também deu certo, né? Além da habilidade que ele tinha, mas deu certo. Não, mas ele só se deu bem, porque antigamente, eu não sei se você ouviu falar, antigamente na minha terra existia isso. Tá? Existiam os tocadores de viola, antigamente, que os caras desafiavam o outro, e existiam os caras que conheciam os 7 cortes do facão, o pessoal falava. Esses caras, olha, meu pai uma vez tirou a gente de lá da fazenda, houve um confronto entre 2 homens desses, uma vez. Um morava num lugar e o outro não. Havia esse confronto entre eles. Quando eles se toparam em frente ao pavilhão da fazenda, onde havia festa, lá na fazenda, cara, é sacanagem, esses caras pegaram de facão uns nos outros, foi mais ou menos mais de meia hora. E você viu que quando os dois cansaram, saíram ilesos, ninguém acertou ninguém. Os caras pareciam ninja, pô, com aquele negócio na mão. Esse cara tinha isso com 2 facas na mão. Ele era um cara que conhecia os 7 cortes, mas usava faca, entendeu? Só que não era um cara de problema com ninguém. O problema foi que o cara que virava lobisomem foi atacar a família do cara. Entendeu? Aí o cara defendeu a casa dele, se lascou por isso. Não deu nem para cheirar, porque o cara era um bicho com as facas também. As facas do cara, Nandão, era molada dos 2 lados. Não tinha a corte de um lado só, era molada dos 2 lados. Tirava a faca. Aqueles punhal do Nordeste, né? Aqueles punhalzão tipo do Lampião. Os caras foda. Cortava dos 2 lados. Era molado dos 2 lados, que ele amolava dos 2 lados, não tinha um lado só. Então, meu irmão, não troca aquele ali aonde tu botar a mão, tu se machuca. Tu se corta. Lá na Rondônia, para matar um cara, a polícia, para matar ele, sabe o que esperaram? No garimpo, lá em Rondônia. Esperaram ele entrar dentro da draga para atravessar o rio, para matar. Os caras não tinham coragem de pegar ele na terra. E ele andava com um revólver, lógico, mas com 2 punhal. Os policiais matou ele dentro da draga, na água. Os policiais tinham medo dele. É tipo um cara diferenciado, né? Exatamente. Dá medo por isso. É que nem um lobisomem, a onça não vai levar chance, não tem. Não tem. Entendeu? Agora, para caçar, eu acho que a onça é perfeita, porque, cara, você não vai ver outro animal ter a capacidade e a força com aquele bicho. Uma onça grande, igual tem na área onde você mora aí, pro lado do Pantanal aí, cara, ela pegar um animal de mais ou menos quase o peso dela e ela consegue subir no árvore com ele e coloca ele lá em cima, cara. Você vê que o bicho tem uma força descomunal, aquele bicho. Agora, entendeu? A maior é aqui. A maior é aqui no Paraguai, aqui no Chaco, ainda no norte do Paraguai ainda tem. As maiores aqui, eu morei em Rondônia, lá na Amazônia também, estive lá no Exército. Onça lá, as maiores que tem é 80, 90 quilos. Aqui tem onça até de 140 quilos. Meu tio, eles chamavam nos anos, dessas épocas antigas, 70, 60, eles chamavam onça de leão, pô. Era onça leão. Grande. É onça, um monstro. Aquele Sacha mesmo que eu fiz um vídeo, o pessoal também querer ir lá dar uma conferida, tem as fotos dele, cara, é onça ali de 150 quilos. E o cara matava elas nas agaias. Ele aprendeu com o índio, né? Michael, vê se tem mais alguma pergunta, porque já vai 10h14, Nandão. Daqui a pouco a gente vai dar uma encerrada, né? Vamos ver mais alguma pergunta dele se estiver aqui ainda, né? Tá certo. É que amanhã eu tenho bastante freguês aqui também no pesqueiro. Amanhã aqui é feriado. Véspera de feriado. Mas se a Mata Vídeo, eu acho que é um pouco explorada, acho que não sei. Quem tá perguntando? Eu acho que é um canal, tem um canal aqui, Aventura, perguntando se lobisomem prefere mais mata-bicho, essas coisas assim. O que acontece é o seguinte, com a pessoa que vira lobisomem de sino, às vezes a pessoa também pode virar de oração, porque a maioria dos lobisomens de orações são direcionados, ele vira justamente para causar ataque. É muito difícil ele virar só para ir atrás de um bichinho aqui e ali, entendeu? Ele usa mais para a oração para causar ataque mesmo. Mais o vingança mesmo, que é usado.
Os que viram de sina, normalmente, eles são direcionados diretamente para a mata. Eles não querem fazer mal a ninguém. A maioria deles são assim. Quase 90% deles. Pode atacar uma pessoa? Pode, porque pode estar com muita raiva da pessoa, mas não é fácil ele fazer isso. Ou às vezes ele ataca porque a pessoa, por acaso, viu ele não quer que a pessoa espalhe para os outros, para ele não ter que se mudar do lugar, pode causar o ataque. Mas o que o lobisomem faz, de fato, é isso. Ó. O que vira de sina é isso. Esses que procuram estar enfiado dentro de mata, caçando dentro de mata, animais para beber o sangue, né, para comer, entendeu? Ele usa muito isso. Presta também atenção no que eu vou falar para vocês, que eu já falei isso outras vezes lá, e vou tornar a falar não, porque a pessoa que está perguntando provavelmente não participou das outras lives e não está sabendo. Quando um lobisomem vira e ele vai na direção da mata, o que ele faz? Ele para e procura a direção do vento que está soprando de dentro da mata para fora. Ele para ali, ele fica assim, ó. Ele fica virado, ele vai lá e vem cá assim, ó. Praticamente ele faz um arco em volta da mata, na direção que o vento está vindo. Por que ele faz isso? Porque se tiver algum caçador dentro da mata, ele vai conseguir parejar ele. Ele não entra de qualquer jeito. Ele não entra de qualquer jeito. Porque dentro da mata ele tem uma visão. Mas numa mata fechada não é a visão clara que ele tem numa estrada ou no campo aberto. Então ele precisa usar a audição, entendeu? E mais o olfato. Quando o vento sopra de dentro, ele vai saber se tem caçador ali dentro, trepado em alguma árvore, alguma coisa que possa vir oferecer risco à vida dele. Ele faz isso. Primeiro. Se tiver, ele não entra. Entendeu? Por isso que a maioria das pessoas, que às vezes está caçando em mata, escuta barulhos estranhos, mas não consegue ver o que é, porque ele está à distância, entendeu? E ele também virou sem experiência nenhuma, porque se tiver experiência, ele não entra. O lobisomem experiente não entra numa mata com caçador armado, de jeito nenhum. Entendeu? Porque, Nandão, ele consegue se aproximar de você. Mesmo você trepado numa árvore e o vento estiver soprando a favor dele, se você tiver com qualquer coisa com cheiro além do seu cheiro, que tiver pólvora, ele sente o cheiro. Ele sabe que ele está correndo risco de tomar um tiro. Entendeu? Agora, se ele entrar perdido, não tiver costume nenhum, ou não foi passado isso para ele, que é o certo, é passado isso para ele, entendeu? Ele pega e não entra de jeito nenhum. Não entra em mata não tem caçador de jeito nenhum, justamente para não sofrer ataque. Entendeu? Tiro, ser alvo de tiro. Entendeu? Porque ele sabe, ele tem uma... Mas ele não consegue... Ele é bem desenvolvido, né? Tem tudo diferenciado. É isso que eu tô vendo, que a gente vai vendo. Não é uma coisa comum, né? Não é um animal, não é... A onça também, ela vai se precaver ou qualquer outro animal, mas ele é diferenciado demais, né? Isso. Totalmente diferente dos animais normais. Estou perguntando se não vai fazer. Não, estou perguntando aqui para você, quem está perguntando? O Jackson está perguntando se você tem coragem de fazer a oração também para virar também. Ó. Responde para ele aí. Não. Deixa quieto. Eu vi o que você falou aquele dia lá, rapaz. Eu vi o teu relato com o André. Um abraço para o André. Eu fico, às vezes, pensando aqui. Tem mais aí, vai vendo, por causa do horário. Não sei se chiclete, vamos parar pelo mundo. Cara, olha, quem perguntou isso? Acho que é canal também, comentarista técnico. Tem um canal aqui, comentarista, né? Comentarista técnico, que está perguntando se existe cã de lobisomem. Olha, gente, isso aí, para mim, é coisa de filme. Tá? Por que eu vou falar isso que eu falei para vocês? Olha, porque como eu estava falando no começo para vocês, tipo assim, se você vira um lobisomem, você não vai morar no centro de uma cidade. Se você morar no centro da cidade, você vai virar o bicho, principalmente se você for de sina, você pode ver que a casa vai ter um porão. Esse porão vai ter porta, vai ter grade, ele vai virar ali dentro. Entendeu? Ele não vai sair para ser alvo dos outros, porque ele não é trouxa. Normalmente, quando eles viram, eles procuram a área de interior. Por que acontece? Porque quando um cara que vira lobisomem, ele chega no interior, num lugar, e ele está morando naquele local, entendeu? Ele começa por ali fazendo amizade, ele começa vendo, conversando com as pessoas, procurando, mas ele vai estar sempre tocando esse tipo de ação para saber se tem alguém já ali que vira lobisomem. Justamente por quê? Porque se ele virar, eles se toparem os dois, entendeu? Vai dar ruim, vai dar merda. Isso é certo. Não tem para onde, entendeu?
Porque um vai achar, entendeu? Um vai achar que o outro está atrás dele, entendeu? Aí o que acontece? Quando o cara vira, o cara vai para um lugar e ele não tem certeza realmente se tem alguém ali virando, ele fica o tempo todinho assim, ó. Tá vendo? O vento está soprando para lá, naquela direção, o vento está soprando. Ele está correndo para lá também, ele está fazendo o contrário do mato. Quando o outro vai entrar dentro do mato, o de cima, ele pega o vento vindo de dentro do mato. Esse não. O vento está indo para lá, ele está correndo para lá também. Ele está indo para lá. Volta e meia ele para e faz isso, para ver se não tem um vindo atrás dele. Entendeu? Se tiver, ele vai sentir o cheiro, entendeu? Ele é esperto, justamente para isso, para ele não se topar um com o outro. Então, isso a gente precisa ser inteligente, que eles não podem conviver dois no mesmo local. É muito difícil isso acontecer. Se acontecer, vai ser quase impossível. Entendeu? Disso daí acontecer. Por quê? Porque veja que a tendência dele. Dessa vez ele está correndo sentindo ao vento. Porque se o outro vem atrás dele, ele vai sentir que tem algo atrás dele. Diferente que pelo cheiro. Ele vai usar o olfato o contrário, entendeu? É assim que ele usa. Ele é esperto. Entendeu? Já tem gente que pensa que pode isso. Eu já vi um filme aí, o Cães de Caça, que tinha uma família inteira. Mas, gente, isso é filme. Entendeu? Lá no Lobisomem de Tocantins, se eu não me engano, foi em 1940, foi em 1930 e pouco, não lembro bem a data que aconteceu aquilo, entendeu? Ali é porque a família usava a oração todo mundo. Mas não é normal você ver um grupo de pessoas estar virando lobisomem, entendeu? Isso não é normal, porque, primeiro, se não forem muito bem acostumados, vai atacar todo mundo aí mesmo, vai morrer, então vai sobrar um ou dois machucados. Isso vai acontecer, porque vai perder a mentalidade e vai fazer besteira, entendeu? Isso dá o que para vocês? Quando eu contei sobre aquele rapaz lá que o fazendeiro tinha oferecido o sal para ele, entendeu? Que ele acabou indo no outro dia buscar o sal, veja bem. Quando o velho estava ensinando ele a virar a oração para ele virar, o velho falou, você só está pronto para você sair para causar o ataque ao filho do fazendeiro quando eu puder sentar do seu lado, você virado. Por quê? Porque no começo ele podia atacar ele. E isso fazia com que ele também, de noite, virado, não entrasse na senzala. Ele ia conhecer o cheiro do povo dele, para ele não atacar a senzala. Entendeu? Então, isso daí dá a característica do quê? Que a pessoa não pode dois conviverem juntos, ou três estavam convivendo juntos, para causar, vai dar ruim. A característica dele do fato é esse. Porque você precisa ter vários tempos de transformação, de pouco a pouco, para você se acostumar com aquilo. Porque senão você sai que nem um doido e vai ser vítima. Em vez de você achar que você vai vitimar alguém, nunca vítima vai ser você. Principalmente no dia de hoje. Você precisa ter, no mínimo, uma tentativa de mais de 20 vezes a 30 vezes você tentar virar para você conseguir virar um bicho desse. E você ter, mais ou menos, o controle da situação que está em volta de você. Porque senão você vai ficar... Vai se perder e fazer besteira. Então, acabou, mãe? Acabou, né? Pergunta aí, né? Mas faz rápido, então, porque já vai dar 10 minutos. Quando o senhor viu, as pessoas sentiram Olha só, rapaz. Quem foi que perguntou aí? Está perguntando para mim se quando eu virei, se eu me senti o dono da noite. A sensação que você tem, principalmente conforme eu falei ainda agora, entendeu? A vontade de você se testar. Se testar é você testar do que realmente você é capaz, entendeu? Mas que de começo, assim, você olhando para você mesmo, você tem mais medo do que vontade. O meu lucro foi esse, porque eu fiquei com mais medo do que vontade de testar qual era a capacidade que eu tinha mesmo. Até mesmo para você ver, se você se deparar com uma pessoa, que fica na mente, se você se deparar com uma pessoa, não é só com um animal, não, é com uma pessoa, para você ver, entendeu? Se essa pessoa resolver de encarar você, o que é que você puder, qual é a tua capacidade mesmo, de você se defender e atacar. Isso fica na cabeça da pessoa o tempo todo, como uma perturbação que fica, entendeu? É justamente a pendência para você fazer aquilo, mas vontade de você testar, mas não para, é o tempo todo querendo. Por isso que você acha que você é o dono de tudo, não é só da noite, não. Entendeu?
José, tu já ouviu falar de Eu nunca vi. O José Antônio está perguntando, Nandão, para mim aqui, né, se eu já ouvi falar algum relato de um confronto entre um lobisomem e um urso. Eu nunca ouvi. Eu vi uma simulação feita por inteligência artificial de um lobisomem encarando um urso grande, mas não deu certo com o lobisomem, não, tá? Estou falando a verdade. Não deu certo, não. Porque o lobisomem tem muita força. Na simulação que eles fizeram na inteligência artificial, o confronto entre os dois, uma briga feita entre os dois, mas o urso acho que tem muito mais força do que ele. O urso tinha muito mais força do que ele. Eu contei um relato vindo dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi da região de Michigan, onde aquela região da Rússia, vocês não sabem. Tá? Onde o pessoal saíram para fazer tinha uma cabana de caça, onde eu acredito que esse filme que passou agora, o Lobisomem 2025, foi baseado naquele filme. Foi naquele relato que eu contei, boa parte dele. Porque não é possível que o cara fosse parar num lugar justamente onde parecia um lugar que eu contei no relato. Entendeu? Porque esse relato veio de lá. Para me contar na época, porque se não me engano, foi no final de 2017 que me contaram isso. Onde eles foram caçar e uma turma deles foram atacada por um bicho desse. Entendeu? Eles botaram uma armadilha de urso na beira do rio que tinha, que era a direção de onde eles tinham visto a criatura passar. Vinha dali e passava em frente à cabana deles. Ali, eles viram de noite. E ele pegou o pé preso pela armadilha. Dali ele saiu, passou em frente à cabana onde o outro estava com a espingarda, ele se escondeu e foi atrás do cara lá e ainda matou o cara. Ainda. O outro é que matou ele. O outro que veio atrás que matou ele, mas ele ainda matou o cara. Eu contei esse relato aqui no canal que veio dos Estados Unidos para mim. Acho que era 2 ou 3 navios que caçavam, ficavam numa cabana lá. Coincidência, né? Certeza que tem a ver com Era o bem teu parecido. relato. Isso aí chega nos caras de filme, o cara fala, vou fazer o filme, né? Ô, Nandão, então a gente vai aqui, Nandão, a gente vai se despedir, né? Esperar você fazer a sua despedida também. Eu também vou, porque as perguntas aqui acabou, a gente vai fazer um comentário para a gente fechar, porque já é 10h30, vai dar, né? Já vai para 2 horas Já de live. 2 horas de live, né? Excelente. Vai Eu quero aí agradecer a todos aí, os teus inscritos, o pessoal meus inscritos, quem pôde aí, que eu vi alguns nomes ali. Quero também mandar um abraço lá pro André, canal Fora do Sistema, pro Miguel Alves, lá é o ranchinho dele, né? O canal do Miguel Alves, lá de Miranda. O La Corbita, quem mais? O Lucas, lá de São Paulo. O pessoal, em geral, que segue a gente, né? E foi ótimo. Vamos fazer mais. Vamos vir com mais, né? Vou elaborar mais coisas e vou também estar passando alguns relatos para você, né? Para você, como é que fala? Eu já vi lá o teu canal. Você pega o relato, você destrincha, né? Se é uma história, você conta como foi. Eu já vi. Agora, que nem hoje, aí eu já vi lá também que às vezes vem perguntas, né? Ou se não pergunta, ou se não o cara querendo saber como que é. Hoje foi muito bom. Foi bem, bem interessante, né? Até aqui a gente tem um nível, mais ou menos. Tem hora que a gente chega aqui, a gente bate 140, 150, no outro canal a gente batia até muito mais que ele. Mas hoje a gente ainda está com 112 pessoas, não tá ruim, né, não? A gente continua firme aqui, porque eles querem continuar ficar fazendo pergunta, né? Só que a gente tem que trabalhar, né, amigo? Tem que trabalhar, porque a gente vive de trabalho, a gente não vive, né, de YouTube, nem eu, nem você, né, amigo? Não. Quer trabalhar, e aí tem que acabar tendo que dispensar os nossos inscritos, né, gente? Não esquece de se inscrever lá no canal do Nandão, não. O Nandão é um amigo que eu conheci através do canal Relato Fora do Sistema, do meu amigo aqui do Rio também, né? Se inscreve lá no canal dele lá. No momento, o canal do Nandão fala de tudo, né? Principalmente quando é ataque de onça, essas coisas assim, ele vai falando. Entendeu? Ele vê tudo que acontece, sucuri, quando engole pessoa, ele conta tudo. Ele conta de tudo lá no canal dele. O canal dele é interessante por isso. Entendeu? O canal Pesqueira e Campo. Vocês vão se inscrevendo lá para ajudar, deixa um comentário para ajudar um amigo lá também, que ele veio hoje prestigiar o canal da gente aqui, né? E até uma próxima live a gente vai fazer, vamos tentar chamar o amigo André também, mais outras pessoas de outros canais também, que andaram fazendo convite também, né? Eu vou ter que estar conversando com eles aí para a gente acertar a live direitinho, para a gente fazer outras lives aí também, Nandão, em outros canais também, tá bom? Eu sou assim, o cara me convida para fazer a live, eu vou lá e faço. Eu não tenho esse problema comigo, não. Participo de qualquer canal. Tá certinho. Então vamos lá, gente, ó. Quero agradecer a vocês, tá?
Quero desejar a vocês uma ótima semana de trabalho para todos vocês que vão trabalhar, os que também, a mulherada também que está aí, ó, as mulheres que assistem o canal também, que trabalham em casa mais do que a gente pensa que a mulher não trabalha, a mulher trabalha mais do que nós em casa ainda, né? Também quero desejar uma ótima semana para vocês, para a família de vocês e os filhos de vocês, que Deus ajude, todo mundo permaneça com saúde, tá? E fica todo mundo na paz aí. Sua família também, Nandão, seu filho aí que está aí do seu lado aí também, agradecer a ele também, tá bom, meu irmão? E boa noite, amigos assombrados e assustados.